O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2024. E eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, com o lado B do Rio 327, chegando no seu feed. Hoje o time volta a estar desfalcado, sem o Daniel Soares, que está aí gozando de merecidas férias, mas o Fagner está aqui comigo no Sauí, claro, Luara Ramos via internet. Sem mais delongas, Fagner, boa noite. Vamos falar de Olimpíada, né? Claro, né? Bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo a gente. Boa noite, Luara. Boa noite, Gil, que está aqui com a gente no estúdio. Pois é, tá acabando, né? Tá acabando, infelizmente. Parece que a vida fica... A vida não, né? Porque eu tô trabalhando feito um condenado ao mesmo tempo que tô assistindo a Olimpíada também. Mas, pelo menos os absurdos do dia a dia, né? Parece que eles ficam... enevoados, né, pelo espírito olímpico, né, pela nossa sensação de brasilidade, a flor da pele, até com badminton e entre outros esportes que a gente não faz a mínima ideia das regras, né, mas infelizmente está acabando. O lado bom é que sempre tem mais daqui a 4 anos e mais, inclusive, em horários mais favoráveis também, porque ninguém merece acordar às 4 da manhã para poder ver a disputa da marcha atlética, né? Como vai ser em Los Angeles, a tendência é que a gente comece ali as competições, para quem é brasileiro, começa as competições ali na hora do almoço e vai até a noite. Mas né? Vai ter que tirar umas férias, porque o trabalho vai atrapalhar para variar, né? O trabalho atrapalha tudo. O trabalho atrapalha viver, cara. Então, não é a Olimpíada, não é diferente. Mas é isso, alguns resultados aí bem impactantes, né, bem marcantes, a gente vai falar aí ao longo do programa. E eu tô curtindo bem. Uma pena que acaba. Como disse a minha esposa, né, que bom que é de 4 em 4 anos, né, porque a gente sofre pra cacete também, a gente fica com raiva, a gente reclama. Então, assim, imagina essa emoção, assim, tipo, de 6 em 6 meses, né, a gente ia morrer. Só é assim porque é de 4 anos, né. Anos. A graça é essa, né, não que é... nem a Copa do Mundo também. E arrisco a dizer que o Carnaval também só é o que é também porque é de ano em ano, né, tinha gente querendo inventar de colocar o Carnaval 2 vezes, 3 vezes por ano, isso pra mim não faz o menor sentido. Carnaval é carnaval, eu sou um homem de ritos. Pois é. E o fato de ser de 4 em 4 anos, né, que dá a dimensão da coisa também, né? Porque, assim, você chegar lá... Quantas pessoas disputam uma Olimpíada? Quantas disputam mais de uma Olimpíada? Né? E sem contar os medalhistas e tudo mais, as histórias que a gente vai contando aqui durante esse programa. Luara, boa noite. Vamos falar de Olimpíada das mulheres, né? As redes sociais estão bombando aí. Não por acaso, as 2 medalhistas de ouro do Brasil, 2 mulheres, né? 2 mulheres negras, pretas, né? Um barato. Como é que você está vendo isso também? Que tem sido, assim, a gente vai desenvolver esse assunto, mas tem sido um assunto recorrente nas redes. O próprio futebol feminino com a transmissão da Globo só de mulheres, enfim, a gente também vai falar sobre isso. Mas eu queria que você desse esse destaque, né? Como é que você está vendo? Bem-vinda. Oi, Caio, Fagner, oi para todo mundo que nos ouve, um especial para Gil, acho que eu nunca cumprimento a Gil aqui direto na gravação, então oi Gil também. Cara, então, não é a primeira, assim, Olimpíada, acho que Tóquio também trouxe bastante disso, Londres também a gente viu grandes personagens femininas surgindo, né, aparecendo mais ali. Eu gosto muito do título Olimpíada das Mulheres, porque a gente pensar, né, que em alguns desses esportes as mulheres eram proibidas de praticar no Brasil até bem pouco tempo, isso já é uma coisa que dá a dimensão, né, de conquistas como essa, mas também de como a gente poderia mais, né? Eu acho que sempre fica esse gostinho. Nós vamos falar muito disso aqui hoje, né, de investimento no esporte como projeto, mas que poderia ser mais se a gente valorizasse, né, os nossos talentos, ainda que não fossem talentos
para as Olimpíadas, né? Valorizar essa nossa gente, o que a nossa gente pode proporcionar de alegria, de emoção, nessa construção aí do esporte como um projeto nacional. Estou bem animada para poder falar, acho que ninguém aqui aguentava falar de outra coisa que não os Jogos Olímpicos, porque realmente pega muito a gente, e não só, eu acho que isso também é um ponto assim, que eu queria muito trazer para hoje, porque semana passada eu falei um pouco, né? Que eu acho que ainda há um debate muito superficial sobre o soft, não tão soft power que é o esporte, né, no mundo. E de espetáculos como esse, porque são espetáculos, mas que, né, entre as contradições também trazem muitos pontos interessantes para a gente debater e para a gente entender o mundo hoje. Então, eu acho que é um pouco o que a gente vai tentar fazer aqui. Estou muito feliz com essa edição olímpica, apesar, né, dos contratempos aí. E vamos embora. Tem papo. Geopolítica purinha, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso também, até mandar um abraço lá pro Kleber Vinícius, nosso camarada, nosso ouvinte e apoiador de trocentos anos, que pediu pra gente falar sobre isso. Enfim, invariavelmente a gente iria falar, mas mandar um abraço pra ele. Ele que é o único botafoguense anti-John Textor que eu conheço, assim. Ele marca posição mesmo. E admiro muito isso, porque... Enfim, esse é outro papo. Mas um dia a gente conversa sobre isso também. Vou explicar, né? A gente ia entrevistar uma amiga da casa, uma candidata a vereadora, que a gente gosta muito, já esteve aqui, mas enfim, vocês sabem como é a agenda de candidato, não é fácil, às vezes surgem coisas que são inadiáveis, compromissos com partido, com campanha, e a gente super entende, a gente abre essas possibilidades mesmo, a gente espera que a gente consiga remarcar esse papo em breve, já está até meio que pré-marcado, então acredito que a gente tem aqui em breve, e aí a gente já estava querendo falar sobre isso, né, sobre essa coisa que monopoliza as atenções, que é uma pauta que a gente vai fazer também, que é falar de Olimpíada, né? Era óbvio a gente girar essa roleta da pistolagem aí, mas não só para pistolar, mas também a gente, enfim, curtir, elencar os bons momentos, a gente vai dar nossos pitacos aqui de esporte que a gente só vê de 4 em 4 anos, faz parte também, esse é o barato das Olimpíadas, a gente vibra com as histórias, não só com as medalhas, enfim, com o Brasil, né? Esse sentimento patriota tão lindo que a gente tem de 4 em 4 anos. Onde o patriotismo talvez seja o mais válido, né, nesse momento e tal. E a gente é bastante fissurado em esporte, aqui nossa bancada sempre foi, a Central 3 é uma produtora de podcasts muito voltada para esporte, todo mundo sabe, enfim, 2 semanas intensas de televisão, celular, notificação, grupo de zap, eu e o Fagner, o Fagner agora menos, né, mas assim, eu e o Daniel temos 4 grupos de zap, a gente manda as mesmas mensagens pros grupos e tal. Enfim, a gente não tinha como não falar sobre isso. Mas antes do Cesarotti apertar o botão e fazer a roleta girar, aliás, mandar um abraço especial aí pro Cesarotti, hein? Saudações, hein, Cesarotti? Temos uns recadinhos. O lado B, olha aí, hein? Tá concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil, prêmio MPB. A gente tá disputando na categoria Assuntos Diversos. E aí, lamento bastante que a organização do evento, enfim, primeiro prêmio, não colocou categoria política, né? Ou notícias, enfim, que a gente normalmente entra, jornalismo e tal. É uma pena, mas tudo bem, a gente se encaixou nessa aí, assuntos diversos. E aí você pode votar todo dia, 1 voto por categoria por dia, até o dia 15 de setembro. Então a gente convida você aí que está aí navegando, né, na internet, enfim, abre o navegador aí e vai em premiompb.com.br, premiompb.com.br, né? MPB de Melhores Podcasts do Brasil. Qual é a proposta? O que o lado B quer? O lado B quer ganhar prêmio? Não. Vocês sabem que a gente não tem pretensão de ganhar prêmio nenhum. A gente não se pauta por isso. Mas essa é uma forma, né? O pessoal do mercado, os outros podcasts, as próprias produtoras, como a Central 3, de ganhar visibilidade, enfim, ganhar uma projeção, tem os apoios das marcas e tudo mais. Então a gente conta aí com o seu voto. premiompb.com.br. E qual é o barato dessa premiação, que é uma coisa que animou a gente a participar? Ela tem premiações por faixa de podcast, de audiências, né, dos podcasts. Então a gente não disputa aí com os principais podcasts, que tem centenas de milhares de visualizações e tal. É meio que separadinho e tal, então isso é um barato pra gente também, que a gente concorre com com podcasts que tem ali o mesmo nível de audiência do nosso, então vamos botar aí a audiência, né, pra concorrer, enfim, isso é bom.
pra gente também. Então aproveita e vai lá, né, em prêmiompb.com.br e você pode votar também nos outros podcasts da Central 3 que concorrem em outras categorias, já que você pode votar aí uma vez por dia em cada categoria. A gente continua pedindo para vocês apoiarem o Lado B pela orelo.cc/Lado B do Rio, a partir de 20 ou 10 reais por mês, no cartão ou no boleto. Você pode também mandar um pix para ladobedorio@yahoo.com quando e de quanto quiser. E para quem está na gringa aí, quer ajudar a gente, mas não sabe como, você entra em contato conosco, pode ser até nesse e-mail aí, mandando um e-mail, que a gente manda as informações para vocês ajudarem o Lado B pelo aplicativo TapTapSend, um aplicativo aí que faz transferências na hora, assim. Ele meio que converte uma transferência internacional em Pix por uma taxa módica lá, enfim, pra gente vale a pena. Então, se você tiver aí uns euros e uns dólares para ajudar a gente, libras ou qualquer outro tipo de dinheiro, pode falar com a gente também. Em breve tem o site do Lado B no ar, tô prometendo aqui, até parei de prometer, tá nos trâmites finais mesmo, dar uns cliques lá que vai entrar no ar. E a mesma coisa, pesquisa com o ouvinte do Lado B, que eu também prometi já há um mês, mas enfim, sabe como é, que é artesanal, as coisas demoram mesmo, enfim, é tudo ao seu tempo, mas eu acredito aí que nas próximas semanas mesmo, assim, já nesse mês, tanto o site quanto a pesquisa estarão no ar. E por fim, convidar todo mundo, hoje é um podcast de áudio só, né? Que está ouvindo a gente aqui no feed de podcast do seu aplicativo, venha ver aqui os episódios do novo Lado B Revista. E aí a gente falou de economia argentina, fascismo no Brasil e no mundo, tem um papo também com o Omar, do Bar do Omar, enfim, o Lado B Revista é exclusivo do YouTube do Lado B. Então a gente convida você que venha, acesse aí youtube.com/Lado B do Rio, procurar o canal do Lado B do Rio no YouTube, assinar o canal se não assinar e ativar as notificações para você não perder. Já vai ter novo episódio aí na próxima semana, provavelmente. Cezão, então solta o peão da casa própria aí pra gente fazer o primeiro tópico deste pódio olímpico. Roletão da pistolagem. O primeiro assunto não tinha como ser diferente, talvez o assunto que mais tenha de política nacional, né? Talvez não, com certeza. Após um forte movimento da direita e da extrema-direita nas redes, e com direito a mentiras na narrativa, né? Famosas fake news, o governo Lula resolveu editar uma medida provisória que isenta da cobrança de imposto de renda os valores recebidos por atletas olímpicos e paralímpicos como premiação pela conquista de medalhas em Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E aí, Luara, as pessoas não estão te vendo, né? Só áudio, você fez uma carinha aí. Como é que você vê primeiro? Acho que a gente tem que separar, né? Primeiro, a medida por si e principalmente como foi a construção dessa narrativa, né? Dois elementos que se dialogam, mas que têm análise diferente. Como é que você viu esse caso aí? Ai, Caio, eu não sei nem por onde começar, porque eu acho um negócio tão... Eu acho que de todas as escolhas possíveis para lidar com esse tema, né, eu acho que o governo escolheu a pior. Né? Tentar surfar numa pretensa comoção popular para reverter a ideia de que esse é o governo da taxação, na verdade, tornou o debate sobre esporte uma questão individual, né? Porque esse debate, primeiro, né, nem existiria se a gente tivesse, de fato, né, um projeto para o esporte nacional. Se as pessoas tivessem condições de se dedicar a um esporte sem que disso dependesse o seu sustento de suas famílias. Então, assim, ao escolher tratar a questão pela isenção de imposto, o governo leva para o mérito, ou seja, de quem já ganhou a medalha, e não do caminho que essa pessoa precisou trilhar como trabalhador do esporte. Né? Eu acho que aí já cria a discrepância, né? Em vez de isenção, a gente podia estar discutindo uma reforma tributária de verdade, né? Ou seja, quem ganha menos, paga menos. Porque nem todo campeão olímpico vai conseguir patrocínio, visibilidade, oportunidade de contratos publicitários. Então, eu acho que a gente pode sintetizar o erro, pelo menos na minha visão, né, o que é um erro do governo, em tornar um debate que é coletivo, de incentivo ao esporte, em um debate individual, né, que quem ganhou não paga, vou dizer assim. Como se a medalha já fosse um pagamento, né, que também é um ponto comum do viés liberal que os Jogos Olímpicos também trazem, né, essa coisa da representatividade nacional, mas que também tem suas contradições. E uma das formas de enfrentar é tratando
o incentivo ao esporte como compromisso, né, como projeto do país, e não como a marca pessoal do atleta tal. Fagner, como é que você vê essa situação? Eu tenho minha opinião, dei minha opinião aqui. Minha opinião é polêmica, eu discordo parcialmente da opinião que é hegemônica na esquerda, pelo menos eu tenho visto nas redes aí, e parcialmente da Luara também, vou falar, mas quero te ouvir. Você que opina pouco no Twitter ultimamente, tá discreto, tá low profile. Tô cansado mesmo, bicho. Tô cansado, trabalhando muito, pra cacete. Minha opinião é bem parecida, acho que com a da Luara, né? O que me pega, na verdade, é como a gente sempre tem que reagir a algo que vem pautado por outro campo, né? Por outro espectro, né? A gente realmente não aprende, a gente não consegue pautar o debate, as nossas pautas não são as pautas que viralizam. Precisa que o outro lado se utilize de alguma artimanha para que a partir disso a gente tenha que responder, né? A pauta que é proposta. Então, o que mais me pega, na verdade, é isso, assim, é como nós somos incapazes de colocar as nossas pautas, as pautas que importam na vida das pessoas reais, no centro da discussão, né? A gente está sempre reagindo, a gente não... parece que a gente não tem pauta, né? Parece que a gente não tem proposta, e a gente sabe que não é isso, né? A gente só não sabe comunicar bem, só não sabe colocar isso no debate. E é isso que me pega mais. Mas falo mais sobre essa questão específica. Minha posição é bem parecida com a da Luara. Acho que a Luara me contemplou bem, né, nessa questão do mérito, né? O mérito, mais uma vez, está aí como elemento principal da discussão e não o esporte, né, como elemento fundamental para o bem-estar, para a saúde, para a formação de grandes atletas, enfim, para o soft power, né, do Brasil no mundo, entre outras coisas, né? O caminho que o atleta percorre até chegar à medalha é muito mais duro, muito mais difícil do que conseguir a medalha em si. Tenho certeza que o menino que ganhou a medalha de bronze hoje no Taekwondo, né, o Netinho, né, o apelido dele, tenho certeza que os 4 minutos de luta ali do Netinho para poder conquistar a medalha de bronze foi infinitamente mais fácil do que todo o caminho que ele percorreu para chegar numa Olimpíada, né, de um esporte, entre aspas, periférico, né, que não aparece na televisão, que não tem audiência, que a grande maioria da população não sabe as regras, como é o Taekwondo, né? Então, é isso, assim, minha posição é bem parecida com a da Luara. Vou opinar aqui, Caio Belandi opina, e evidentemente quero ouvir vocês sobre o que eu vou explanar aqui, porque de fato é diferente do que eu tenho lido aí de pessoas, enfim, que eu admiro, né? Tô falando pessoas que eu gosto, que entendem do assunto, principalmente pessoas que se debruçam sobre esse assunto e tal, de esquerda, né? Enfim, que pensam o mundo como eu, que eu discordo um pouco, né? E aí eu acho que tem alguns argumentos que estão sendo embaralhados nessa questão. Evidente que, e aí foi o meu primeiro comentário, a primeira coisa que me veio à cabeça, que a narrativa de que o governo está exagerando nos impostos, e isso vai, né, ao encontro do que a gente falou lá da questão dos memes do Haddad, essa narrativa pegou, de alguma forma. Não sei se espalhou, a gente precisa medir isso ainda, né? Talvez tenha pesquisas aí e tal, a gente precisa ter calma também, mas de uma maneira geral, né, nas redes, no burburinho que a gente ouve na padaria, pegou. E isso já, ou seja, já saiu 1-0 para eles, o governo já saiu fragilizado e perdendo. Só que eu acho que tem outras questões aí que estão se embaralhando nesse argumento, né? Por exemplo, a oposição, mesmo que fascista, pautar alguma coisa é do jogo. Por mais que a gente ache absurdo, porque não era nem para ter uma oposição fascista, né? Mas e que entendo, né? Que estão livres aí, com voto, com rede e tudo mais. Eles eventualmente vão pautar algumas coisas e eventualmente o governo vai precisar sentar para conversar. Então, a gente também não dá para ficar invalidando todos os argumentos. Nesse caso aí, não tem uma questão
de economia, neoliberal e tal, mas não é, a gente não tá falando de fascismo aqui, né? A gente tá falando de debate público de economia, de tributário, né? E eu acho que às vezes a gente é muito dogmático em certos aspectos para um governo que, repito, né? É um governo que tem apanhado na opinião pública, é um governo de conciliação, é um governo que não tem maioria no Congresso, é um governo de 51% de votos contra 49%. Então, às vezes, a gente vai ter que quebrar o pescocinho pro lado, né? Como diria o molejo, e fazer, bem, vamos embora. Eu acho que algumas ondas a gente vai ter que surfar. Eu acho que essa onda da isenção de impostos medalhistas é uma onda, e aí, repito, isso aqui está em aberto, não sei, a gente vai ter que ver como é que vai ser agora, né? A disputa ficou diferente, vamos ver se tem pesquisas, se o governo fez pesquisas e tal. Eu não acho que isso vai pegar mal no grande público. Eu não acho. Isso é achismo meu, não tem pesquisa, se alguém tiver aí, manda no Twitter para mim e tal, manda nas redes. Eu não acho que esse argumento seja só da extrema-direita. Eu não acho que alguém, que o trabalhador vai olhar que a Rebeca recebeu 400 mil e foi isenta lá de imposto e vai falar, nossa, não, eu acho que as pessoas podem ser que elas falem, ok, a Rebeca merece. Até porque o mérito... Eu acho que não, hein? Eu acho até porque o mérito, a meritocracia é algo que já está embutida nas pessoas. Você acha que Você acha que a Veja não sabe o público que ela tem para poder fazer tantas matérias sobre quanto a Rebeca recebeu de Bolsa Atleta, por exemplo? A Veja fez essa matéria contando que a audiência dela vai repercutir essa matéria como algo negativo para o esporte brasileiro. Como algo negativo no esporte brasileiro, não. Como algo negativo para o país, pro gasto público, né? Tenho certeza disso. A Veja não fez esse tipo de matéria, por exemplo... sem querer. Ela faz sabendo que aquilo ali vai reverberar nos grupos do gado, entre outros locais. Como tá vendo, o governo, a gente não tem educação, não tem hospital, mas a atleta recebeu mais de 1 milhão para ficar saltando, entendeu? Então eu não sei, Caio, não sei não. Eu quero jogar esse debate, né? Enfim, se a Laura quiser complementar sobre esse assunto, tá? E aí, questão da narrativa, né, da linha temporal, do storytelling, o fato da extrema-direita se pautar um debate e se apropriar de um tema não necessariamente invalida que o tema esteja na boca do povo. Que eu acho que é um argumento que as pessoas também estão misturando, né? E a gente viu aí, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui bem absurdo, né? Mas que as pautas, por exemplo, anticorrupção, que eram pautas que a extrema-direita se apropriou, a gente viu no que deu, não é uma pauta... O povo está preocupado com a corrupção. É uma pauta que o povo compra, de alguma forma. Então, assim... porque a extrema-direita pautou. Não necessariamente a extrema-direita inventa as pautas. Ela se apropria. E aí é um erro que a gente tem falado aqui, né? Do governo se antecipar. Talvez o governo não tivesse... Talvez não. Com certeza o governo não previu que a fama dele de cobrador de impostos, mentirosa, que foi ajudada por parte da esquerda a ser montada nas redes, que a gente falou aqui, fosse pegar, por exemplo, os atletas, numa coisa que existe há 50 anos, que é o imposto de renda para premiações. Não é nenhum absurdo, né? Então, assim, eu acho que o governo tentou surfar, acho que chegou tarde demais. Já tinha PL do Luiz Lima, deputado bolsonarista, com outro deputado, que acho que é o Felipe Carreiras, do PSB, que em tese é um deputado de base, mas que é meio problemático também, enfim, tem questões. Para isso, não, vamos isentar os medalhistas olímpicos e tal. Então, assim, eu acho que o debate ficou muito dogmático nas redes para coisas do tipo, vai passar uma mensagem. Cara, a gente precisa ampliar o debate para não passar essa mensagem. Eu espero que o governo paute uma mensagem. Por exemplo, já tem gente reclamando, com razão, das faixas do imposto de renda, que é um negócio que a gente fala aqui, né, Fagner? Como a classe média, que é a classe trabalhadora, é bom lembrar, classe média é classe trabalhadora, né? Nós aqui, classe média, somos classe trabalhadora. Está sendo arrochada porque as faixas de imposto de renda estão absurdas. Está arrochando a gente, tá dificultando a gente e os ricos, super ricos, não estão sendo taxados como devem. Então, acho que
tem... E aí a gente precisa pautar. Não, qual é, Lula? Tu não falou que quem ia ganhar 5 mil ia ser isento, né? Ele promete até o fim do mandato, vamos ver. Então, e aí é isso. Mas isso é outra coisa, é outra pauta. E pra finalizar, eu acho que assim, e a questão do dogmático que eu tenho falado, da coisa do, enfim, muito concreta, um pouco maleável, que eu tenho visto, esse tipo de isenção, além de irrisória pros cofres públicos, é importante que se diga, a gente está falando de um valor irrisório. Além disso, há outros mecanismos tributários, de impostos, de isenção ou de negociação. Não é uma novidade, ninguém tá inventando a roda, sabe? Não é que, tipo assim, todo mundo paga imposto de todos os impostos, não. Aí você vê a lei, tem lei Rouanet, só para citar um exemplo, né? Lei Rouanet, essa isenção aí dos impostos para fomentar a indústria. Tem um monte de ladainha aí que é feita e que, assim, a gente como esquerda se indigna, porque são grandes empresas, né? Os atletas não são grandes empresas, embora sejam alguns ricos, mas não todos, né? A Rebeca vai ficar rica, se não é, já tá. Mas é trabalhadora, ela trabalha. Enfim, então acho que ficou um debate muito, eu não queria falar essa palavra, mas é verdade, ideológico. Do tipo, isso aqui a gente não pode negociar. E assim, pode negociar. Agora, a gente vai ter que ver, isso a gente só vai ver nos próximos dias, se isso vai bater bom. E também, não sei se vai bater bem pro governo, não. A extrema-direita vai chegar e falar, viu, a gente que conseguiu. É isso, é do campo político. A gente já cansou de fazer isso também, né? Quando a esquerda consegue conquistas no governo FHC, e a gente conseguiu algumas, tô citando, acho que eu lembro, né? Que eu era criança, aí contar do Getúlio Vargas e tal. Faz parte. Infelizmente, a gente vive um momento, uma quadra da história, como diz o pessoal do Medo e Delírio, que a extrema-direita está no debate público. E a partir desse momento, a gente vai ter que negociar algumas coisas. Essa coisa em específico, eu não acho que tenha sido um problema, acho que o governo demorou a reagir, infelizmente só reagiu, a narrativa está sendo prejudicada, não está conseguindo reverter, mas nesse caso específico, eu acho que não foi um erro. E tô aberto aos argumentos, acho que tem bons argumentos contrários, inclusive a ideologia que o pessoal, que eu tô brincando aqui, criticando, mas é isso, ideologicamente é claro que a gente não concorda com isso, né? Caio, quando eu digo que eu acho que foi a pior forma, é justamente por isso, assim, quando você fala de surfar na onda, eu acho que perdeu uma oportunidade, porque, né, também você colocou isso, né, chegou atrasado no debate, parece que tá sempre chegando atrasado, isso é uma coisa que deixa a gente cansado até, né, porque é só reação e a gente não consegue pautar esse debate, fica só reagindo. Então, eu acho que o erro é esse, assim, porque, na verdade, quando você toma uma decisão como essa, você rebaixa o próprio debate sobre a reforma tributária, sobre o porquê de existir uma taxação, para quê, para onde vai, inclusive das formas também. Poderia até falar de isenção, mas qualificando esse debate. Agora, coloca, como a gente comentou acho que foi na live sobre o PL, né, dos trabalhadores pelo aplicativo, aquela campanha de isso aqui não é CLT, lembra, assim, é a forma como faz, é a forma como divulga. Olha só, agora estão isentos. Quer dizer, isenção é bom, mas por que para trabalhadores do esporte e não para trabalhadores motorizados, por exemplo, né, de aplicativo? Ou então, por que não para trabalhadores da comunicação? Sim. Por que não trabalhadores do podcast? Saca? Então, mas eu assim, acho que tem diferença, tá? Eu acho que tem diferença. Claro que tem diferença. E as pessoas sabem que tem diferença. Mas eu entendi que você, sim, peguei e concordo. A gente precisa pautar o debate amplo mesmo, que tá faltando. A gente tá porque pra trás. Se você já vira assim, você coloca, então, as pessoas para poder, sabe, a pensar, como você disse, não é uma pauta da extrema-direita. Ninguém, cara, vamos perguntar assim, quem é que gosta de pagar imposto? Aí o pessoal fala, não, mas eu tenho consciência de pra onde vai. Quem é que gosta? Não, claro, saca? óbvio, a gente... Entendeu? Então, assim, dá pra poder reverter uma Principalmente pauta num sistema como o nosso. Exatamente. Então, assim, dá pra gente pensar isso de uma forma mais ampla e trazer mais pessoas pro debate para poder falar assim, olha só, vamos pegar essa comoção toda em torno do esporte e falar agora da reforma tributária. Mas não, estão sempre esperando para poder disputar essa pauta com o Centrão, para ver quem é que vai aderir ou não ao que... entendeu? Vai ficar o tempo inteiro atrasado. Então, eu acho que foi um erro, assim, um erro do conteúdo também, sabe? Eu acho que da forma como foi exposto também, da campanha, lá estampado que, olha, como agora não vai mais pagar. É muito, muito ruim, porque deixa a gente assim, então, peraí,
Então, para que a gente paga imposto? Não, e tem uma questão aqui, né? A Receita Federal apagou o post explicando, né? Porque logo depois o governo foi lá e mudou a regra, né? Foi curioso isso. É um negócio... Exatamente. Eu acho que também... Isso mostra que há um... Parece que tá tudo solto. Isso me incomoda muito, assim. Tudo muito... parece que as coisas não comunicam. O governo não comunica nem entre eles. Tudo muito no... Vambora fazer aqui e tal. Ficou parecendo de fato. E e responder rapidamente. Além de... Pô, se demorou esse tanto, pelo menos faz direito, entendeu? Pelo menos vamos conversar com todo mundo. Não, aí responde de um jeito... atrapalhado, e a gente fica assim, não é questão só de defender e nem de ser governo, mas assim, quem justificou uma coisa, pelo menos explicando como é que era a regra, e depois ele fala, pô, não serviu de nada, né? Então agora já mudou tudo, qual que é a avaliação que a gente faz, e com base em quê? Vai ser com base em pesquisa, vai ser com base em comoção popular, ou vai ser num projeto de verdade, né, que trate o esporte como um compromisso desse país com o seu povo. Isso, e concordamos que há um debate sobre impostos que precisa ser feito e que o governo não está fazendo, está sendo pautado, isso é fato, dessa parte eu concordo, e a partir daí, e por isso que eu estou super aberto a discordar de mim mesmo amanhã, a partir dessa premissa, se essa premissa está partindo errada, de fato, né, a gente vai tomar decisões aí que vão ser questionadas. Então não tem Agora, eu acho que o maior problema disso aí não foi resolvido pela reforma mais recente, né? Que é a de simplificação. Quer dizer, a gente foi tomado por esse debate, por quê? Porque a reforma que era para poder simplificar o pagamento de impostos, não simplificou. A gente ficou entrando um monte de coisa ali, lobby daqui, dali, e ninguém sabe o que de fato paga. A verdade é essa, assim, falta dizer o que a gente paga e para onde vai, a gente não sabe. A gente não entende os mecanismos de financiamento, seja do esporte, da saúde, né, lei de orçamento básico, ninguém entende isso e existe motivo para ninguém entender, né? Tem gente lucrando com esse não entendimento, com essa falta de informação, com essa falta de transparência. Acho que é aí que a gente perde. E aí quando você simplifica o debate então vamos isentar. Tá, mas... E o restante? E qual que seria? E aí entra naquela coisa, porque eu nem acho que é por aí, mas os valores, pesa tanto, porque agora vai ser isso, assim, já que isentou, mas não era tanto assim também. Então, também não vai servir para nada. O outro vai dizer que não, então sobra dinheiro, podia construir não sei quantas creches, porque sempre tem esse negócio, né, dos infográficos. Uhum. Eu não suporto a pauta infográfico, que é a simplificação do debate ali. É sempre campanha eleitoral, tem sempre esses infográficos básicos que a gente que não dizem nada, né? Que só demonstram ali de forma superficial. E aí recai nisso. Então a gente nunca vai sair desse ciclo, sabe? Isso. A gente nunca vai sair de um debate superficial para poder dizer, olha, para que nós fazemos, para que existe um sistema tributário, né? Para que serve? O que nós estamos pagando desse sistema? Que simplificação é essa? Ou que simplificação a gente precisaria? Porque qualquer pessoa que trabalha, que paga imposto e tal, gostaria de saber, até mesmo para poder fazer direito. Pô. Você acha que alguém... Do mesmo jeito que eu falei, as pessoas não gostam de pagar imposto, você acha que alguém gosta de dever imposto? Acho que só rico mesmo, sabe? A gente quer fazer as coisas certinhas. Pobre não gosta de ficar endividado. Ninguém quer a Receita batendo na sua porta, ninguém quer, sabe, injeção de paciência, CPF bloqueado, ninguém quer isso. E essa falta de simplificação faz com que a gente pareça que é criminoso, saca? Você fez um negócio errado ali porque por ignorância, porque toda hora muda a regra, vai fazer vejo como microempreendedor, né, individual, tira e coloca gente no meio, por meio de portaria. Agora já tem o DET, né, que é o domicílio de trabalho eletrônico, mas... as pessoas simplesmente não sabiam como sair um negócio, era desenquadrado, e depois para poder reenquadrar, e aí paga, né, tem que lidar com o contador, que era o motivo de existir do MEI, que era não ter que lidar com burocracia, com contabilidade e tal. Sim. Então, quer dizer, simplifica para depois dessimplificar de novo, e vira uma confusão danada. Eu acho que parte do problema é daí também. E nisso eu concordo absolutamente. Enquanto a gente não ampliar o debate, a gente vai ficar refém desses micro debates e reagindo, e aí, enfim. Sabe por quê, Caio? Só para poder completar, porque isso aí não é uma coisa menor. Isso aí faz com que o debate da economia seja tratado apenas pelos especialistas.
Entendeu? Enquanto a gente não trouxer o povo para o debate da economia, vai virar papo de especialista, e aí toda vez é aquele mesmo negócio de não pode gastar mais do que ganha, que não sei o que lá, porque é assim que eles tratam o papo da economia. A gente sabe que o viés liberal é esse. E aí, quando o povo entende o quê e por que paga e como vai pagar, e decide como vai pagar também, porque eu acho que isso também é parte do debate. A gente tem que simplificar para poder dizer também, olha, o que nós estamos dispostos e como, né? O que nos cabe, porque fica mais fácil também visualizar o que nos cabe. E o que cabe a quem, por exemplo, polui, quem produz de forma, quem explora, né? Enfim, eu acho que é por aí. Senão vai ficar sempre esse papo de especialista e a gente sabe que o povo está longe, né, da ideia de especialista, não pela capacidade, né, mas pelo que ideologicamente é tratado como especialista, né? A gente sabe quem são, a cor que tem, a quem serve. Eu acho que isso é um grande problema também. Perfeito. Com essa a gente encerra esse primeiro bloco, já é a principal parte, né, que as pessoas estavam querendo ouvir, o lado B debater. Acho que a gente apresentou bastante argumentos aí. Vamos para o segundo bloco, a medalha de prata. Bem, embora ainda com chances de garantir algumas medalhas, né, nesse momento aqui, quinta-feira à noite, o Brasil está agora abaixo da projeção do COB e dos especialistas que acompanham aí os esportes olímpicos. Mas não é só isso, né? Algumas modalidades e que dão muitas medalhas e são muito populares, não só no alto desempenho, né? Como atletismo e natação, né? Que são, enfim, modalidades que têm muitas provas na Olimpíada, e são modalidades que estão aí, né? Você vê as pessoas correndo, você vê as pessoas nadando, né? Elas estão agonizando já, não é de agora, em termos de organização e resultados. O projeto olímpico do país, que cresceu bastante na década de 90 e se impulsionou nos governos PT, principalmente ali no período pré-Rio 2016, né, chegou ao ápice ali em 2016, continuou no ápice em 2021, lá em Tóquio, parece que está estagnado para ficar no mínimo, né? Vamos ver como é que vai bater as medalhas aí e tal. E aí, Fagner, queria que você comentasse como é que essa questão dos resultados do Brasil nas Olimpíadas talvez dialogue, de alguma forma, com a crise econômica e política que o Brasil se lançou aí desde meados da década passada. Talvez não, né? Não se coloca fufuca no Ministério dos Esportes impunemente, né? Nem se acaba com o Ministério dos Esportes. E nem se acaba com o Ministério dos Esportes também impunemente. É isso, cara. As pessoas só lembram da importância do esporte, né, num momento como esse, num momento de competição global, né, que a televisão tá aí martelando diariamente, todo o dia praticamente inteiro. Na Olimpíada. Só que o esporte é muito mais do que 15 dias, sei lá, 16 dias do período olímpico. E o Brasil... Eu sou de 1982, né? Então a primeira Olimpíada que eu me lembro, assim, com algum nível de detalhe, é a Olimpíada de Seul, de 88. E... era muito mais pífio a forma como o Brasil se apresentava na Olimpíada. Nessa Olimpíada de Seul, se não me engano, o Brasil teve uma medalha com Torben Grael e parceiro dele, que eu acho que ainda não era o Marcelo Ferreira. Teve uma medalha com o Lars Grael, né, também, acho que foi medalha de bronze com o Lars Grael. Teve a medalha de ouro do Aurélio Miguel. Teve a medalha de prata do Joaquim Cruz e do futebol. E a medalha de prata do futebol. Né? Em Barcelona, se não me engano, foi pior ainda. Pior foram 3, eu acho. Que em Barcelona foi a medalha do Rogério Sampaio no judô, a medalha do vôlei de quadra masculino, de ouro, né? E a medalha de prata do Gustavo Borges. Isso, 3 medalhas. As coisas começam a melhorar sensivelmente, se não estou enganado, a partir de 96. Isso. E a partir de 2000, mais até de 2000, embora em 2000 o Brasil não tenha ganhado nenhum ouro, né? Foi aquela Olimpíada patrocinada pelo Vasco aqui no Brasil e a gente teve recorde de prata. Não é mentira, não é? Os vascaínos podem ficar putos comigo, mas eu tô falando a verdade. O projeto olímpico do Vasco só nos deu prata.
Então, assim, o nosso desempenho sempre foi, né, historicamente pífio. A gente tem alguns heróis olímpicos antigos, como por exemplo o Ademar Ferreira da Silva, tal, mas esses caras eles eram heróis de fato, porque era uma época que para um brasileiro ganhar uma medalha de ouro era um negócio assim, exótico, de outro mundo, absolutamente de outro mundo, né? E hoje a gente já vê uma melhora, embora eu ainda estou torcendo muito pro futebol feminino trazer mais um ouro pra gente. E também a Ana Patrícia e a Duda no vôlei de praia. O Isaquias, eu não sei porquê, mas eu não tô com uma boa sensação de que vai nos trazer essa medalha de ouro, não. Mas essas duas eu tô torcendo muito. Mas é isso, cara. Essa Olimpíada que eu citei, né, as Olimpíadas de Seul, a Olimpíada de Barcelona, a gente ainda estava ainda ali naquele contexto de final da ditadura, início da democracia, né, a Olimpíada de Seul foi a primeira do período democrático, né, entre Tóquio e 1964 e Seul, né, a gente viveu períodos de ditadura militar que, pô... Eu não tenho aqui o dado exato, mas eu acho que nem existia Ministério do Esporte. O Brasil foi ganhar, né? Ficou acho que de 56 a 80 sem ganhar medalha. Sem ganhar medalha. Então, por aí a gente tira de como o esporte nunca foi tido como prioridade. Isso que a Luara tá falando, que a Luara vem falando desde o programa passado, se não me engano, né? O esporte é muito mais do que a competição que a gente vê na TV, né? Que povo a gente quer. Que tipo de povo a gente quer? A gente quer um povo saudável, né? A gente quer passar uma imagem de saúde para o mundo, né? Uma imagem de sucesso para o mundo, né? O esporte passa por isso também. E, no entanto, nunca foi tratado como prioridade, né? Embora tenha melhorado muito, obviamente, como quase tudo nesse país, melhorou muito nos períodos em que o PT chegou ao governo federal pela primeira vez, a partir de 2003. Não à toa, a gente veio nessa crescente entre 2004, né, que foi em Atenas, e sobretudo 2004 e Tóquio, né, que foi... Tóquio ainda colheu os louros, embora tenha sido no governo Bolsonaro, ainda colheu os louros dos investimentos de uma década que foram feitos pelos governos petistas. Que efetivamente foram feitos. É bom, a gente não tá falando, né? Efetivamente, são dados, são números, são projetos, exato, que a gente até alguns discorda, né? Botou lá nos militares e tal, mas aconteceu. Exato. Embora eu tenha... Você citou agora, só para finalizar aqui, para eu não me estender muito, que a gente ainda tem mais coisas para falar. Embora você tenha citado aí os militares, né? Eu fiz um tweet... Você falou que eu tinha usado pouco o Twitter esses dias, mas eu fiz um tweet essa semana, né? Falando que no espaço de uma hora, né? Menos de uma hora, a gente teve Rebeca Andrade, a gente teve a Bia no judô, Bia Souza, a gente teve Rafaela Silva, a gente teve Kathleen Quadros. Em uma hora a gente teve, né, em menos de uma hora a gente teve essa sequência de medalhas, né, que se não fazem, né, não mudam a nossa história, né, pelo menos dão um indicativo do país que a gente do país que a gente é e do país que a gente pode ser. E um tuiteiro muito famoso, que inclusive já foi nosso convidado aqui certa vez, e foi um bom programa, por sinal, né? Sim. Tem boas pensadas. Não vou falar o contrário, foi um bom programa, que é o capitão ou coronel da reserva, esqueci o nome dele, cara, Marcelo Pimentel. Coronel Marcelo Pimentel fez questão de frisar que as atletas são do Exército Brasileiro e tal. Minha resposta para ele foi que essas atletas, inclusive, são maiores e melhores que todo o generalato brasileiro, muito provavelmente, na história. Dá para comparar ela com o Heleno. Na história, na história. Na história. Com Caxias. A gente não tá falando nem desses... Com certeza nos deram mais alegrias, né? Do que o Exército Brasileiro. São maiores, assim, não dá para acreditar ao Exército o sucesso delas, porque elas são muito maiores que o Exército Brasileiro. Eu espero que elas tenham consciência disso, do quanto elas são maiores do que o Exército Brasileiro. Então, é isso, assim,
país que, historicamente, aí, no século passado, o esporte nunca foi prioridade, continua não sendo, embora tenha evoluído, melhorado, pelo menos na forma de pensar. Agora, estamos ainda reféns do país miserável que nós somos, né? Não à toa a gente troca uma Ana Moser, por exemplo, para falar do governo atual, a gente troca uma Ana Moser por um Fufuca da vida, né, na pasta que cuida dos recursos que deveriam desenvolver o esporte no país. É triste. Luara, tem uma questão aí, para além do projeto de destruição de Estado que a gente viveu com o golpe, com pré-golpe, eu até gosto de dizer isso, né? Bom a gente dizer isso, porque segundo o governo Dilma já era ali antecipando o golpe. Com o golpe, com o bolsonarismo, tem uma outra questão que acho que a gente talvez na superfície converse pouco, mas as pessoas que entendem do assunto, né, dos esportes olímpicos e dos esportes em geral, sabem, né? As federações e as confederações, as federações, por exemplo, estaduais, de futebol, principalmente, que essa a gente conhece mais perto, mas as próprias confederações, elas são gestadas e geridas de uma maneira muito própria que advém da ditadura militar, né? E esse é um ponto que fica um pouco nebuloso mesmo, porque não é muito dito, né? Eu sempre digo aqui, né, esses esportes específicos que não tem uma cobertura massiva igual ao futebol, eles são muito reféns das pessoas darem lá credencial para você ver o esporte e tal. Então, muitas vezes o jornalista, cara, como é que o jornalista critica, né, a CBD, sei lá, ou CBD não, né? Falei um nome aqui, nem tem CBD, mas enfim, com a Confederação de Natação, para ficar uma clara que tá em crise. E aí chega no dia seguinte a confederação, inclusive porque o modus operandi da ditadura, fala assim, não, você não vai ter credencial não, porque você fez uma matéria dizendo que tem gente recebendo dinheiro. Ou criticando. A natação e o atletismo, especificamente, são bem lamentáveis. É um negócio que passa batido, né, Lu? Assim, algumas se melhoraram, se mobilizaram de alguma forma, inclusive com a ajuda dos atletas, e deram uma modernizada. E algumas delas, inclusive, estão colhendo o resultado, né? Outras não, né? Outras a gente sabe que é feio. E aí é muita briga política, né? Muito arranjo político, muito autoritarismo também, né? Então não é só destruição. Precisa realmente essas confederações passarem por um processo de democratização que ainda não passaram pós-redemocratização do país, né? Sim, sim, com certeza. E aí eu quero indicar, inclusive, um fio, né, que a ex-ministra Ana Moser fez no Twitter, colocou também no seu perfil do Instagram, falando, né, sobre essa gestão privada das confederações, mas que é feita também com recursos públicos, e daí que eu acho que vira uma mistureba que envolve a política também. E quando a gente fala de confederações, federações, eu quero também trazer para o debate a importância de disputar desde a base disso, nós estamos falando também de profissionais da educação física, que são professores, gente. Acho que falta também da gestão do esporte, da profissionalização do esporte, o reconhecimento desses profissionais, porque a gente vê como é que isso é feito, né? Tanto da gestão das escolas, assim, então aquela coisa de tratar a educação física como algo menor, ou como uma profissão, né, mais valorizada, como se fosse só esporte com bola 1, esporte com bola 2, sabe? Vai jogar futebol, porque os meninos querem jogar futebol, e aí só tem uma quadra, então vai ser futebol. Eu estudei, me formei já há algum tempo, mas até eu me formar, em 2008, no ensino médio, a minha escola não tinha uma quadra coberta, sabe? 2008. Então, assim, hoje tem projeto de judô lá em Conselheiro Pena, tem projeto de basquete. Meu irmão começou a jogar basquete na escola. Então, assim, depois chegou a jogar, eu estou citando aqui casos para vocês entenderem, assim, olha aonde que leva. Depois chegou a jogar aqui no antigo Setaf, que era um time que tinha em Vila Velha. Depois foi jogar fora do país, na universidade que ele fez na Austrália, quando ele viajou pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, assim, olha o esporte onde é que te leva e pode te levar.
política de esporte, mas a valorização também de formação desses gestores, de formação dessas federações, desde dos conselhos também regionais, dos sindicatos de professores, porque eu acho que falta um pouco da gestão profissional aí também, né? E acaba sobrando para políticos que vão fazer do esporte uma não prioridade, que vai estar sempre atrelado àquela secretaria que a gente conhece, né, de cidades pequenas, esporte, cultura e lazer, como se fosse tudo uma mesma coisa. Eu acho que essas coisas se encontram, sim, claro, devem se encontrar, mas o esporte merece uma gestão profissional, porque até um outro dado que a ministra Ana Moser também trouxe recentemente numa entrevista, acho que na TV Cultura, em que ela fala que, em média, 83% dos nossos jovens e adolescentes são sedentários. Então, assim, como a gente está falando, né, de saúde, né, o Fagner, como eu citei semana passada, que eu gostaria de ver o Brasil disputando esse espaço do esporte para a saúde, para formar gente saudável nesse país, para colocar pontos ali de instrumentos, como é que a gente diz, aparelhos públicos para o esporte, né? Voltados para a promoção da saúde, dos hobbies também da pessoa, e aí sim, lazer, por que não, sabe, pensar. Mas quem é que tem tempo para poder praticar esporte trabalhando, né, na escala 6x1? Então esse também é um debate. Sim. Eu acho que entra tudo aí, por isso que eu tô falando assim, quando a gente traz trabalhadores do esporte para esse debate, professores de educação física para esse debate, nós estamos falando que é um impacto sobre a vida toda. Né? O corpo precisa se mover. Não existe esse debate da educação física à toa. Né? O nosso corpo pede por movimento. É uma questão de bem-estar, de saúde. Disputar por aí, eu acho que seria uma coisa assim tão incrível. E eu acho que o Brasil tem tamanho para isso. Né? Tem tamanho, tem figura, tem bons personagens para a gente contar essa história com a grandeza que merece. Porque eu acho que poderia impactar a comunidade internacional também. Já que nós estamos falando de saúde mental, poderia ser por aí. E a gente tinha, né? A gente tinha uma grande ministra e tivemos aí agora nessa reforma ministerial que trouxe o ministro Fufuca para um ministério com tanta importância que ainda acham que é negociável, sabe? É um negócio que dá tristeza mesmo, porque a gente fala do impacto na vida das pessoas. Poderia ser, né, uma política mais centralizada, não sei se é esse o termo, né? Mas mais centralizada de esporte, que por mais que exista a gestão privada, que possa colaborar, eu acho que os clubes têm sim seus méritos em formar atletas, eu acho que reivindicar isso é do jogo também. Mas são atletas, primeiro de tudo, brasileiros, né? Eu comentei com vocês, acho que no grupo, e fiquei muito emocionada na medalha da Rebeca, porque nem na última Copa do Mundo eu vi tanta gente gritando, sabe, no momento de apresentação da Rebeca, depois com a saída das notas, ou quando a ginasta adversária pulava fora do solo, né, caía, enfim. Foi uma festa bonita, uma festa que emocionou a gente. Aquela coisa gostosa, assim, poxa, depois de meia hora da medalha, eu ouvi o meu vizinho cantarolando o hino nacional. Isso, há algum tempo atrás, me causaria arrepios. Hoje eu sei que é por causa de Rebeca Andrade. Então, assim, por mais que a gente tem gente que não goste essa coisa, né, patriótica e tal, em momentos como esse do esporte, eu acho que ainda é um negócio que une a gente em torno não só, não é a bandeira, não é o símbolo só, é um projeto de país, sabe? Representa ali, poxa, você vê a cara, não é qualquer coisa a gente vê uma menina negra, né, uma mulher negra agora, já uma mulher, mas que a gente viu desde Daiane dos Santos, agora com a Rebeca, com a Lohana, né? Lohane. Da ginástica também, entre outras meninas que podem começar a se ver ali e falar, nossa, parece comigo, e eu tô... Representatividade não é como, né, eu gosto sempre de frisar isso, não é uma questão só identitária como uma coisa menor, né, porque eu acho que esse termo também não cabe. Eu acho que poxa, eu queria ver esse Brasil, eu queria ver um Brasil com mais cara da Rebeca, com mais cara da Bia Souza, saca? E eu acho que esse Brasil tá aí, tá escondido em cidades como a minha Conselheiro Pena, em periferias do Rio de Janeiro, e não é esperar para alguém descobrir, saca? Não, levantar isso como uma parte da dignidade da vida, sabe? Política, esporte, né? Política, ter dignidade, né, ter política ter pública. cidadania. Promover cidadania de verdade, assim, promover cidadania. Não pode ser vista como uma coisa supérflua, como uma coisa que extraordinária. É ordinário, tem que fazer parte do ordinário, tem que fazer parte do dia das pessoas. Olha, hoje meu compromisso da manhã é
nadar, é correr, eu vou ter tempo para poder, sabe, cuidar da minha saúde, praticar uma coisa que vai me fazer bem. Isso tem que fazer parte da nossa vida, gente. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Eu vinha falando, você estava falando sobre poder, né, Laura? E eu fiquei pensando aqui, né? Durante um período curto da minha vida, muito mais curto do que eu gostaria que fosse, porque toda vez que eu vejo a Olimpíada, eu me lembro e me arrependo muito de não ter seguido em diante. Eu lutei judô, né? Na infância ainda. Cheguei ali, passei na faixa... Acho que eu cheguei à terceira faixa, agora não me lembro mais se era roxa ou o que. Não é roxa não, acho que é amarela, não me lembro, enfim. Eu lutei o judô. E eu fico muito feliz, sabe? Como que o judô sempre é um esporte que traz medalha pro Brasil, seja ela de ouro, de prata ou de bronze. E eu sempre fico muito feliz de ver o atleta do judô ganhando medalha, porque é justamente isso. Quase sempre eu olho pro atleta do judô ganhando medalha, eu imagino no quão poderoso aquela imagem poderia ser se todos os esportes fossem tratados como uma potência mundial, que no caso o Brasil como o judô. E aí a mesma coisa que eu fico pensando, o Brasil poderia ter uma imagem como essa do judô em todos os esportes. E aí, da mesma maneira que eu fico feliz quando eu vejo sempre o judô fazendo sucesso, eu fico muito triste quando eu vejo o basquete, por exemplo, sendo relegado a coadjuvante, não participando, ou participando literalmente como coadjuvante, como tem sido nos últimos anos, né? Com a Rebeca especificamente, né? Eu escrevi também um negócio e eu acho mesmo isso, acho de verdade isso. Eu acho que a medalha de ouro da Rebeca nessa Olimpíada, na minha opinião, destronou o momento mais epopeico da história do esporte brasileiro até aquele momento, porque para mim era o gol do Carlos Alberto contra a Itália na final da Copa de 70. Aquele momento ali, para mim, era o ápice do esporte brasileiro. Acho que o Brasil nunca mais produziu uma imagem como aquela. Aquilo ali era o Brasil no topo do mundo, literalmente. O Pelé rolando aquela bola com desprezo pro Carlos Alberto chegar fuzilando o goleiro da Itália. Para mim, aquela imagem definia o Brasil. E eu acho que a Rebeca redefiniu o Brasil quando o assunto é esporte no mundo, a partir do momento que ela venceu a Simone Biles, que é um extraterrestre daquilo que faz, salta como se fosse um anfíbio, né? E a Rebeca ganhou dessa mulher, que é a maior, muito provavelmente a maior de todos os tempos no esporte que ela pratica. Agora não tem nem parêntese, né? Porque antigamente ainda podiam falar, ela ganhou a medalha de ouro na Olimpíada passada porque a Simone se retirou. E agora não, ela ganhou da Simone. E para mim aquela cena da finalização do solo dela e depois o momento que ela é chamada para o pódio, ela é reverenciada pela Simone e pela Chloe, né? Chloe, o nome da... Childs. Jordan Childs. Ela é reverenciada. Para mim, aquele momento ali é o momento mais épico da história do esporte brasileiro. Aquele momento passou o gol do Carlos Alberto na Copa de 70. E essa é a imagem que eu queria ter do Brasil, sabe? É aí que eu quero chegar. Eu não precisava fazer essa eleição dentro da minha cabeça e dizer e escrever sobre isso, porque isso tinha que ser comum, assim. Se a gente fosse um país sério, né? Estados Unidos não é sério não, embora ele esteja lá no topo do quadro de medalha. Mas eu vou falar, eu vou falar um negócio aqui no próximo bloco. Mas para esportes mas isso, projeto. Se o Brasil tivesse projeto sério,
Eu não precisaria fazer essa imagem na minha cabeça, esse ranking dos momentos épicos. São poucos, porque, né? é porque são Escalar, poucos. É porque são poucos. Tem detalhes, assim, que eu queria, pra gente concluir esse bloco, que eu acho que é onde o topo casa com a base, né? Como a Luara vem dizendo realmente desde a semana passada, né? Quando o atletismo, por exemplo, o que é o atletismo, né? Claro que tem diversas, né? Tem a corrida, lançamento de dados, corrida, lançamento de peso, um monte de coisa. Mas assim, né? Quando a gente pensa em atletismo, a gente vai pensar normalmente na corrida. São vários tipos de corrida. Para corrida, você não requer muitos apetrechos, muitas coisas. O tamanho, claro que ajuda, né? Se tiver a perna maior e tal. A corrida, as pessoas fazem corrida, né? Na natação, se tiver uma piscina, ou um lago, né? Um rio limpo, não o Sena, as pessoas fazem. Né? O ser humano nada desde, né? da barriga da mãe. São modalidades que, além de trazer cada uma, dá acho que 40 medalhas de ouro, né? Só de ouro, se eu não me engano. São 40 etapas, 40 provas que elas têm. Para além de massificar e ganhar medalha e tal, a gente tá falando de incentivar as pessoas a irem lá. Mas para isso, evidentemente, você tem pra mexer no topo, e aí isso é uma coisa que diferencia o Brasil é uma diferença muito clara entre as confederações. A ginástica, por exemplo, e o vôlei são duas confederações que provavelmente não devem nada para 95% das confederações do mundo, né? Porque tem estrutura, tem CT próprio, tem projeto, né? Quando a gente fala da Daiane, a gente sempre se emociona. A Daiane é o estouro, né? Não é o início, mas é o estouro de um projeto que se sustentou, que se manteve e que chega ao ápice com a Rebeca. A Rebeca é formidável, maravilhosa e tudo mais, mas ela não existiria sem um projeto. E aí tem projeto social, tem a Daiane, a Fico, tem várias coisas que casam pro esporte estourar, né? Mas eu até entendo que hoje a ginástica ela é muito de clube ainda, clubes sociais que nem sempre são clubes sociais que têm acesso né, nos lugares, enfim, mais afastados e tal. Tem os aparelhos, né? A ginástica não é um negócio tão simples. Se você for muito grande, você não compete. Tem umas questões, né? Tem o basquete, por exemplo, que a gente gosta, né, Fagner? Eu não posso fazer, eu tenho 70, eu não jogo basquete. Tem corte, ponto. E assim, é do esporte. Não é um esporte democrático. Se eu tenho 83, não posso jogar. Mas poderia. Mas hoje em dia... O Iago tem 75 e joga. Eu com 71 não dá. Então, assim, tem alguns esportes que requer realmente especificidades. E assim, a natação e o atletismo não. Então, se você encher esse país de piscina, encher esse país de pista de atletismo, claro, né, com projeto, né, não adianta encher e largar, não capacitar as pessoas e tal, você, além de ganhar a saúde, o retorno, né? Você vai encontrar gente, que é muito mais fácil. E aí dá um dado pra gente terminar aqui do Olhar Olímpico de 2021, blog do Demétrio Vecchioli, né? Que é um cara que é referência. Toma umas escovadas de vez em quando no Twitter, algumas até justas, mas ele é um cara que é uma referência em esporte olímpico, cobre com muita seriedade esporte olímpico. E ele botou uma matéria aqui de 2021, no final de 2021, dizendo que o levantamento feito pelo Ministério da Cidadania aponta que quase metade das escolas de educação básica do país não tem nenhum espaço para os alunos praticarem esporte. São dados computados a partir do Censo Escolar da Educação Básica de 2020. São 135 mil escolas do ensino fundamental 1 ao médio, e dessas 47% não possuía nenhuma, nada, instalação para prática esportiva. E aí, se a gente considerar só as quadras esportivas, o número cai para 45%. E aí, enfim, tem piscina, sala, estúdio de dança e tal. Então, assim, eu quero falar sobre questões de projetos de outros lugares no próximo bloco, mas, né, se a gente conseguir colocar 90% que seja, 95% que seja, com quadra, com espaço de salão de dança, estúdio enfim, a gente vai colher frutos lá na frente. Uma hora vai, né? É isso. Esse aqui é um bloco de exaltação à nossa amada e pequenina ilha socialista do Caribe. Nesse momento, repito, quinta-feira à noite, né? São 8 e pouco agora, 8 e pouco, exatamente. Cuba está em 21º no quadro de medalhas das Olimpíadas
e esse quadro é o que conta o número de ouros. É bom lembrar, né? O COI não existe essa disputa de medalhas, né? O COI oficialmente não tem essa disputa de medalhas. Isso é um quadro que foi pactuado, que se conta assim. E aí os Estados Unidos já tá, de vez em quando tá perdendo, conta o total. Aí tem gente que conta o total. Acho legal que tem pessoal que faz de peso, né? Bota peso 5 para ouro, 3 para prata, 1 para bronze. É legal contar, eu acho que é importante. Enfim, mas o que conta, mais habitual que conta ouro. E aí a ilha do Fidel e do Che, que a gente sabe que sofre há décadas com embargo econômico, a gente fala de Cuba, ela tá na frente de países como Bélgica, Sérvia, Suíça, Dinamarca, Equador, Grécia, África do Sul, Argentina, Chile, Marrocos, Noruega, Argélia, México e Índia. Elenquei, não quis nem só elencar só os países da Europa, não. Quis elencar os países grandes da América Latina, os países grandes da Ásia. Por quê? O que acontece, né? Tá muito claro, primeiro, que Cuba não é a potência que foi na década de 90. A gente tá aqui, eu e Luara somos novos, mas a gente tá aqui à frente de um quarentão que lembra, somos mais ou menos novos, Luara, mais ou menos, já fomos mais, né? Mas tudo bem. Mas a gente lembra menos da década de 90, em que Cuba era uma potência top 10. Na década de 90 foi quase sempre top 10, quando não foi top 10 foi top 11, se eu não me engano, em 2000. Cuba em 92 ganhou 14 medalhas de ouro, 6 de prata e 11 de bronze. Foi sétimo no ranking, oitavo e 11º. Isso é bem mais do que o Brasil no seu recorde. Pois é. E aí, é claro que assim, hoje ela tá muito atrás, acho que são 6 medalhas com 2 de ouro, sendo que uma de ouro foi o cidadão que é pentacampeão olímpico com 42 anos, ou seja, não vai conseguir mais essa de ouro. Mihail Lopes, é esse o nome dele, né? Mihail Lopes, um fodaço. E, enfim, o projeto, já não é mais uma potência, óbvio que não é. Mas eu acho que, Fagner, o que eu queria trazer aqui, esse projeto foi tão impactante e feito de maneira tão séria, dentro de todas as limitações que Cuba teve, e evidentemente um projeto que remete à época da Guerra Fria ainda, que depois que o muro cai, as coisas desandam lá de várias desandam formas. No mundo, né? E lá também. Mas esse projeto foi feito de forma tão séria, eles falam assim, a gente aqui vai ser o país que só vai funcionar segurança, educação e saúde e esporte. O Ricardo Amorim esqueceu do esporte. A gente a coisa resiste de tal forma que já nos estertores, né? A gente provavelmente já a próxima Olimpíada, coitado, Cuba já talvez não renda tanto. Ele ainda resiste, né? E mostra pra gente... Por que eu queria trazer isso aqui? Porque eu acho que mostra pra gente que você, quando faz um projeto, gente, e acredita no projeto, e investe no projeto, é sério esse projeto, as coisas dão fruto, não tem muito mistério. Não tem muito mistério. E eu acho que Cuba... Eu me emocionei com a medalha do Mihail, me emocionei vendo Cuba lá. Pô, 21º, Cuba 21º em quê no mundo? Em quê? Saúde, educação e segurança, provavelmente em alguns tópicos dentro desses tópicos, né? Com certeza. Mas fora isso, em quê, né? Em economia, em relevância, em tamanho, em população. Então, assim, é muito interessante, eu quis trazer isso aqui pra gente também falar de um pouco de geopolítica. É uma saída, porque, assim, não é que a Noruega, que tem menos medalha que Cuba, né? A gente... não vou ficar aqui exaltando esses países nórdicos, não tô aqui pra isso. Mas assim, não é que a Noruega, porque tem 2 medalhas, a Noruega é ruim, né? Os cidadãos estão sofrendo porque só tem 2 medalhas, não. O projeto da Noruega é outro. Eles devem ter bastante medalhas de Olimpíada de Inverno, né? Mas isso mostra como você pode falar assim, não, eu quero que meu país seja isso aqui. E escolher ali algumas modalidades, como Cuba meio que escolheu também. E vive, né? E sobreviver. Soft power, brother. Soft power. O Cuba não manda soldado, não bombardeia país nenhum, mas manda médico e os atletas ganham medalhas. Se garantem no soco, né? Isso aí. Não atira, né? Mas... Essa é a diferença, assim. Essa é a diferença, como um dia foi com a União Soviética também, enfim, embora a União Soviética tenha encaminhado soldados, sim, para outros lugares do mundo. Fez sim. Né? Mas a gente falando de Olimpíada aqui, falando de medalha, é o soft power, cara. E
E resiste. Cuba tem alguns dos maiores atletas de algumas modalidades de todos os tempos, né? Sim. No boxe, tem na esgrima também, tem o Javier Sotomayor. Javier Sotomayor no salto em altura, né? Agora esse no wrestling? Esse no wrestling. Então, cara, é isso. Como você falou, projeto. É um projeto que tá muito vilipendiado, né? Vamos falar dessa maneira assim. Afinal de contas, o país sofre um embargo econômico aí de mais de 60 anos, que é um embargo, se não fosse o povo não fosse tão resiliente e resistente, provavelmente teria sido destruído, 100% destruído, né? Porque é um embargo econômico brutal, muito brutal. Mas existe, né? E é isso que a gente vem falando. Projeto é projeto, cara. Você tem que ter o seu país tem que ter um norte, né? Você tem que saber o que você quer. Que país a gente quer ser, né? Em algum momento lá atrás, com a Revolução, os cubanos tiveram esse norte. Ó, a gente vai ser isso. E isso teve um momento de ápice. Esse momento de ápice já passou há alguns anos, né? Mas ele ainda resiste, né? Não era nem para resistir. O certo era para ter acabado. Só ver a lista de países que vão às Olimpíadas, ou seja, estão competindo lá, querem competir, né? E a gente tá falando, né, de um país, por exemplo, que no vôlei feminino é tricampeão olímpico seguido, único, que ganhou 3 Olimpíadas seguidas, né? 92, 96 e 2000, se não me engano, né? Então, inclusive tem um documentário fantástico, que eu não vou lembrar o nome, mas é um documentário brasileiro que fala da rivalidade entre a seleção brasileira e a seleção cubana dos anos 90, e é genial porque entrevista jogadoras cubanas, a Regla Torres, que é minha prima, inclusive. Documentário Pátria. Pátria, isso. A Regla Torres, que é minha prima, ela só não sabe. Ela só não sabe. Eu sou Torres de Santa Clara, ela deve ser Torres de Havana. E aí ela hoje, no momento da gravação do documentário, ela trabalhava no Ministério dos Esportes ou alguma coisa na direção de confederação de vôlei cubana, alguma coisa do tipo assim e tal. E ela fala, enfim, ela é filha da Revolução, né? A Regla deve ser dos anos 60, né? Então nasceu ali no momento de ebulição de Cuba como país revolucionário, né? Então ela fala com muito tesão da Revolução, né? De como a Revolução foi importante para que o esporte em Cuba fosse uma potência. E ela fala, nós ganhávamos, não ganhávamos só pra gente. Cada vitória da seleção de vôlei significava dinheiro para a equipe do tênis de mesa, significava dinheiro para a equipe do atletismo. Então a gente não podia deixar de ganhar. Porque a gente não estava ganhando pra gente, a gente estava ganhando pra gente enquanto país, né? E isso é projeto. Isso é o projeto. Uma fala muito boa, né? Que é ela falando sobre isso e troca Ana Paula, né? Dizendo que elas não recebiam dinheiro, que elas estavam pobres, que iam lá ver o Walkman, pô, que legal. Aí ficavam, pô, caraca, tem um Walkman lá e tal. E aí corta pra Regra falando, não, realmente a gente não ganhava o dinheiro que elas ganhavam, mas a gente conseguiu levar o tênis de mesa pra disputar. Porque o nosso dinheiro é isso, é uma loucura, porque é um mundo completamente que não entra, ainda mais na Ana Paula, né? Que ficou provado que na Ana Paula não entraria de jeito nenhum, não tem nada, né? Que é na cabeça. É bem legal esse documentário, a gente já falou sobre ele aqui. E Luara, assim, pra gente continuar na geopolítica, evidentemente, se quiser falar de Cuba, pode falar, tá livre, mas eu queria falar de outra coisa de geopolítica, né? A gente viu a atleta marroquina do boxe feminino sendo vítima de... Argelina. Argelina. É Argelina? É Argelina. Argelina. Confundi os países ali da região. Sendo vítima de transfobia, né? Sem ser trans. Num argumento que é um argumento que não faz sentido nem na cabeça do transfóbico, mas enfim, eles conseguiram essa façanha pra surfar na onda, né? E a gente nenhum argumento faz sentido. Isso aí só prova o ponto. Desculpa te interromper, mas eu acho que evidencia o ponto sobre a transfobia, né? Quer dizer, em algum momento isso ia resvalar nas mulheres também. A gente sempre avisou isso. A gente, né,
é militante feminista, classista, sabia disso, e dessa vez foi mais essa violência sem tamanho, tirando, ou tentando tirar, né, porque não tiraram o brilho da Iman Khalif, eu acho que é assim que se pronuncia. Isso. Enfim, uma história que tá todo mundo sabendo, mas tentar, enfim, resumir, né, a italiana que se retirou porque tomou um soco, e disse que foi o soco mais forte que tomou no mundo, na vida e tudo mais, e ela é uma atleta que, não é que é uma atleta que varreu a categoria e ganhou todas, mesmo que fosse, né? Mas não era esse argumento, enfim, ela já ganharam dela, já perdeu, enfim, ela é uma atleta forte, né? Boa no que faz, e que acabou sendo vítima de uma orquestrada, e é bom que se diga, porque acho que a italiana se prestou esse papel, lamentavelmente, ficou na dúvida, né, na época, na hora, se foi isso mesmo, se não foi. Ela se prestou esse papel, né, de ter ido lá, de ter feito aquela cena, e a coisa já estava ali meio que acontecendo nas redes, já estava um burburinho, e aí estourou a transfobia contra a atleta. E para além disso também, as questões geopolíticas, né, do soft power, né, de Israel está competindo, né, e aí acho que o atleta argelino também se retirou. Eu não quero confundir de novo, por favor, comunidade do Maghreb, não me, é porque eu realmente não lembro se foi argelino ou marroquino, que são normalmente os países árabes que, né, que fazem esse movimento de se retirar. Não, Israel não é país, eu não enfrento. Israel tá lá, a Rússia não tá, né? Ao mesmo tempo que a Rússia não está... A Rússia, por exemplo, os problemas de doping que a Rússia sofreu. Agora os Estados Unidos está sendo acusado do esquema. Os Estados Unidos não os só... Os caras roxa dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não só não vai ser barrado por doping, como vai sediar a próxima Olimpíada. Pois é. Ganhou como prêmio. E tá todo mundo com a cara roxa. Hoje a menina do vôlei tava com a cara roxa, os nadadores estão com a cara roxa, o pessoal fica meio assim, né? Enfim, Luara, definitivamente se tem uma coisa que a Olimpíada não é sobre esporte, né? Só sobre esporte, pelo menos. Eu acho que talvez a coisa menos importante da Olimpíada seja o esporte. É o detalhe, né? Porque pelo mero detalhe. Não é, a gente sabe disso, mas no caso, né, já começando aí, no caso da Iman Khalif, ela... No meio disso aí tudo tem, eu acho que primeiro, né, a disputa, né, do COI com a entidade lá que cuida do boxe mundialmente, então que deveria organizar, mas aí parece que toma isso e utiliza um critério de gênero, né, que é o critério o que está no passaporte dessa atleta. Então, esse é o gênero dela, independente disso, né, especificamente essa atleta não transicionou, é uma mulher, né, enfim, eu acho que assim, isso só não aflora o debate, mas ele, na verdade, evidencia o quão burro esse debate é. Porque se a gente está falando de esporte, nós estamos falando de inclusão também, né, de reconhecimento. E o que tem sido feito em relação às mulheres atletas é humilhação constante, sabe? É ter que provar que podem, que devem. Então, assim, mesmo quando esse debate nem existia, a gente era proibida de praticar esporte. Agora que o debate sobre pessoas trans está sendo tratado de forma polarizada, como diz a imprensa, né? Gosta de falar que é porque o debate é polarizado. E existe, de fato, uma disputa da direita, né? Os preconceituosos contra as pessoas que defendem os direitos, né? Bem polarizado. Mais polarizado que isso impossível, inclusive. Então, assim, um debate deveria ser sobre inclusão, né? Ou seja, esporte para incluir as Olimpíadas, em tese era para poder celebrar, né, a reunião dos povos e tal, e uma competição que, na verdade, olha só, o espírito olímpico é cada vez mais o espírito de gente, né, enfim, a gente fica até de falar sem levar para exclamação, porque é um negócio que me revolta, cara. Porque me parece tão mesquinho e é tão humilhante você ver as pessoas tendo que até bem pouco tempo, esses testes, né, que hoje falam, vamos testar aqui quanto de testosterona tem, tal, como se fosse sobre isso, né, como se não fosse sobre as pessoas terem, inclusive, corpos diferentes. Como é que a gente vai medir isso? E se é assim que se mede o que é ser mulher? Ou o quanto a gente tem que trilhar ou tem que fazer 2 vezes, 3 vezes mais para poder estar disputando
às vezes sendo impedida por lei dentro de um próprio país, como já citei aqui algumas vezes. Sim. Então, assim, essas barreiras deveriam estar em discussão e não esses pretensos critérios do que é ou não ser homem, ser mulher. E aí sempre colocam essa coisa, né, de, mas não pode colocar para disputar junto, porque olha só. E é engraçado, assim, né, curioso. Nem é o termo, é curioso, que é sempre a galera que fala que é mimimi, que cota é mimimi, que não sei o que lá é mimimi, que violência de gênero é mimimi, mas ficaram revoltadíssimos ali, repercutiram notícias falsas sobre, especificamente estou falando do caso da Iman Khelif, para poder, na verdade, reafirmar, né, o próprio preconceito. Então, isso é uma coisa que me deixou completamente revoltada, porque eu acho que é o contrário de tudo que a gente fala quando fala de esporte, né? Que é sobre inclusão. Eu acho que a gente devia disputar, inclusive, melhor o debate sobre pessoas trans também nos esportes, porque é sobre inclusão. Se é uma forma de dar mais dignidade ou um outro caminho para pessoas que são vítimas de violência o tempo inteiro, eu acho que o esporte é mais do que... né? Talvez fosse ali o principal projeto. Então, vamos colocar mais pessoas ali, não menos. Né? E aí, essa coisa de querer criar categorias intermediárias para poder interditar o debate é uma burrice sem tamanho. Então, começar daí. O outro ponto, Caio, que você trouxe, eu não me lembro qual, que eu já me perdi nesse primeiro debate. Não, eu falei sobre a disputa, né? O fato de Israel, por exemplo, não ter sido punido e a Rússia tá... Essa coisa que a gente, enfim, é o óbvio, né? Mas a gente precisa dizer aqui, né? Reafirmar, né, como as coisas são interessantes principalmente para quem controla ali os órgãos internacionais. O COI não está isento disso. Inclusive da cobertura, né? Acho que a gente já está finalizando aqui, eu imagino, pelo tempo. Tem mais um bloquinho. Mas eu queria... trazer já também essa coisa da cobertura. Por exemplo, a gente falou de Cuba agora há pouco, e o valor econômico que... Esses jornais que nunca destacaram que Cuba era antes, né, mesmo com o embargo, uma potência olímpica, agora destaca que Cuba teve seu pior desempenho olímpico, né? Então, assim, esses dois pesos não são por acaso. Essa coisa de, vamos banir a Rússia, mas a coisa do doping dos Estados Unidos, ou então da guerra, vamos banir a Rússia, manter a Rússia, né, os atletas russos banidos, mas os atletas israelenses podem disputar, podem reivindicar esse lugar, reivindicar suas bandeiras, e quem disser contra vai ser taxado de antissemita. Né? Então, assim, por mais que exista o espetáculo, ele tem suas contradições também, que estão ali para ser disputadas. Eu acho que o grande ponto, e nós vamos, acho que, tratar disso no próximo bloco, é um pouco disso também, as possíveis intervenções populares, né, que podem ser feitas quando a gente coloca esse espetáculo e confronta isso com a realidade, né, com o próprio povo. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Só queria destacar aqui duas coisinhas. O Copa Além da Copa, aliás, sigam o Copa Além da Copa nas redes, Instagram e Twitter. Por favor. A gente já falou com eles aqui sobre essas questões do esporte com a geopolítica. Façam. Eles destacaram um fato que eu queria chamar a atenção sobre essa coisa do projeto de país, né, que é tricampeões olímpicas de polo aquático feminino é a equipe dos Estados Unidos. E a capitã do time, em maio, relatou no Instagram dificuldades financeiras e estruturais para ir aos Jogos. Então, assim, tricampeões olímpicos de um esporte que, se não é um dos principais, está longe de ser um esporte desconhecido, polo aquático. A gente já teve até a malhação, né, com polo aquático aqui. As pessoas, se elencar aí, sei lá, 6 esportes coletivos, é capaz do polo aquático entrar. Estados Unidos, tricampeões olímpicos, tiveram dificuldade. Aí o rap Flavor Flav, né, um dos fundadores do Public Enemy, enfim, não sei como é que se fala, mas eu sei que é um grupo de rap muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele acabou comprando esse barulho, tem uma filha menina, e aí quis comprar, e foi financiar e tal. Que mostra que, assim, até os Estados Unidos, que é um país que falou assim, nós queremos ser potência nos esportes, né? E por isso que eu falei aqui, é um país sério no esporte, e é mesmo, eles têm projeto para isso. Até eles têm falhas, mostram como também... E a coisa, às vezes, se sobrevive muito porque eles espalharam, né? Massificou de uma tal forma, questão das universidades, dos colégios e tal, que mesmo um país que tem pelo visto não tem o suporte do comitê, não tem o suporte da confederação, e mesmo assim elas vão lá, deram um jeito, né? E aí o cidadão lá com grana falou, não, vou ajudar vocês aqui, vou dar visibilidade e tal, ele tá lá,
Aí o Spike Lee foi com ele e tal, enfim, mó barato. E aí sobre a questão da Olimpíada Feminina, né, que a gente falou, Olimpíada das Mulheres, que teve equidade aí, né, o número de 50% de mulheres, atletas e tal. Queria destacar aqui rapidamente, se vocês quiserem falar sobre rapidamente, algumas atletas do Brasil que tiveram umas histórias, eu até quero falar sobre isso, escrever sobre isso depois, histórias muito marcantes, e assim, além das medalhas, né, que a gente já citou aqui, né, que foi a Ana Sátila, que virou meme, mas assim, virou meme, mas cara, a mulher simplesmente desceu aquele riachozinho lá, brabíssimo, os 10 dias seguidos. E ela sabe por que ela desceu 10 dias seguidos? Porque ela competiu em três modalidades, e ela chegou à final em todas. Porque se ela fosse eliminada, ela não competiria bem menos. Ela não ganhou medalha, foi quinto e oitavo, se eu não me engano. Quase ganhou, inclusive. Quase ganhou, mas assim, olha, ela foi em 3 modalidades e 3 modalidades chegou à final, porque ela poderia, legal, foi em 3 modalidades e foi eliminada nas 3, ou não, só uma que ela era boa. A mulher, e ela virou um meme, super engraçado, super gente boa, e a mulher, porra, foi lá. E era incrível, que todo dia a gente falava, caralho, a Ana Sátila, não é possível sequestrar a mulher, tá lá. Eu não sei se tem outra de outro país que tem esse desempenho nessas 3 canoagens, né, slalom, né? A própria Valdileia, né, que começou no MST, que escondeu o fato de ter sido a família ser assentada, o pai, um assentado que infartou dias antes dela competir. 3 dias antes. E ela competiu, foi pra final, se machucou, falou assim, vou tentar... E não conseguiu. Se eu não tô enganado, eu vi em algum lugar que ela participou do funeral do pai de maneira online. Se não me engano, eu li isso em algum lugar. Enfim. A Flávia Maria, do atletismo, que é uma mulher que tá sofrendo perseguição do pai da filha, se eu não me engano. Não sei se é filho ou filha, não lembro. Da filha, né, Lu? Porque compete. O pai, você tá competindo, então vou te tirar a guarda, hein? Tá deixando tua filha com quem? Com quem? Exatamente. Olha o tá? nível. A mulher é uma atleta olímpica. Desculpa, Lu. A mulher é uma atleta olímpica. E o pai falou: não tá dando atenção pro teu filho. Olha, que absurdo. Essas são histórias de brasileiras, né? Sem falar as outras histórias que a gente viu. Não, tô falando das brasileiras. Jogador de vôlei de praia holandês acusado de estupro. Sim, que tava lá. Técnica da ginástica rítmica. Um monte de criança, de 12 anos. Estupro de criança. Hoje, Gil tá aqui ajudando a gente. Hoje a técnica da ginástica rítmica da Hungria que fez o sinal, apito de cachorro, né? O sinal de supremacista. Apito de cachorro, né? Supremacista branco. Hoje ela fez na cara de pau, porque ela viu a câmera, olhou pra mão, falou, é assim, e fez, assim, tá na cara que ela fez, né? Algumas histórias aí que a gente vem ouvindo. Eu quero completar com a Bruna Alexandre do tênis de mesa, que é uma atleta com deficiência, né? Uma pessoa com deficiência que não tem um dos braços, e competiu nos Jogos Olímpicos, né? Por equipe, se eu não me engano, né, no Brasil. E a Natália Monhausen, que é a da esgrima, que eu acho que até... Ah, não. Foi a Natália que foi bronze uma vez? Não, ela não é medalhista, ela foi quarta, não. Se eu não me engano, eu sei que ela que ela competiu, desmaiou e tinha acabado de saber que tava com tumor. Então, assim, são as histórias, eu até me arrepio. Porque, assim, legal, as medalhistas, amo a Rebeca, amo a Bia, amo a Rafaela mesmo, são 3 personagens que eu vou olhar, vou chorar pra sempre. Mas as histórias de atletas que estão lá, que são atletas de nível mundial, mas que, enfim, não ganham, estão ali às vezes longe da final, e que mostram pra gente se tem mulheres, tem superações de homens também, claro, tem histórias bacanas, mas assim, se tem as mulheres pra mostrar, né, como os Jogos Olímpicos, enfim, nos emociona mesmo, e nos mostra, assim, a realidade. Você vê aí o caso da Flávia, sendo perseguida porque vai competir. Imagina uma pessoa que, sei lá, tem um emprego menos nobre, digamos assim, que pais não fazem, enfim. Dito tudo isso, vamos para o último bloco para falar de comunicação. Dois ataques de fazendeiros em um intervalo de pouco mais de 24 horas deixaram 11 indígenas de Guarani Kaiowá
feridos no último final de semana em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Um menino e um entregador de farmácia morreram baleados no domingo em um ataque do Comando Vermelho a uma festa que acontecia na comunidade rival, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, aqui na zona norte do Rio. A Venezuela segue lá com debate acalorado, manifestação e tudo mais sobre as eleições. A Nicarágua expulsando o embaixador do Brasil. Enfim, as notícias de todos os tipos, elas não param. As coisas estão acontecendo, mas a impressão sempre é que as Olimpíadas monopolizam o noticiário, né, da TV, das redes, da opinião pública. Enfim, fica parecendo que as pessoas só falam disso. E aí, Luara? Essa é uma falsa polêmica, né? Enfim, que a gente vê sempre com futebol, a gente que gosta de futebol, né? A gente tá acostumado. E como é que você acha que a gente tem que lidar com isso, né? De tentar não invisibilizar também, tentar falar, tentar levantar algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, enfim, a gente tá falando de um evento que não, por acaso, é um evento de encontro dos povos. Não é por acaso, né? A gente não deu a Olimpíada esse valor. Não é a nossa geração que está atribuindo esse valor à Olimpíada, né? A gente já pegou isso pronto. Como é que a gente lida? Eu acho engraçado que aquele é mais um caso de isso a Globo não mostra, mas o negócio estava exatamente lá num portal de notícias, sabe? Quer dizer, acho que as pessoas também podiam pegar um pouco da responsabilidade, assim, porque a gente não consegue aqui, talvez em uma hora, a gente mal está conseguindo falar só de Jogos Olímpicos, né? Imagina tratar todos os temas. E eu acho mesmo, assim, com todo o aprofundamento possível, ainda há muita gente que subestima tudo que está envolvido nos Jogos Olímpicos, ou no ciclo olímpico, né, nas Olimpíadas, enfim. Aliás, eu não sei se estou sendo otimista, mas eu acho que a gente até está avançando nesse debate também, mas eu ainda tenho gente que não enxerga o significado, a política, o soft power cada vez menos soft, né, como eu já disse, e prefere o discurso raso de que é a alienação. É o mesmo papo lá do futebol, né? E os Jogos Olímpicos são um palco, gente, né? É onde a gente pode ver a geopolítica acontecendo ali, ainda que de forma espetacularizada, é onde nós vemos líderes de governos, de empresas, de negócios se apresentando publicamente. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas ficam ali nos bastidores só, né? Só no lobby, no invisível, mas ali não, ali colocam as caras. Então, acho que não é qualquer coisa, né? Ainda que seja encenado, né? Que tentem restringir manifestações políticas, populares, há sempre histórias potentes, como a que a gente citou aqui, novos personagens, e não só entre os atletas, né? Sim. De verdade, uma oportunidade para colocar toda a comunidade internacional em contato por meio do esporte. E claro, a vida acontece durante os jogos, isso é inevitável, mas daí dizer que só se fala de Jogos Olímpicos, quando a gente sabe que essa mesma gente, né, falaria de qualquer outra coisa, menos de massacre de indígena, menos de gente morrendo na periferia, como sempre diminuiu também, por exemplo. Eu acho que é direcionar mal as críticas que devem ser feitas à estrutura de organização, né, das grandes empresas, das redes, enfim. Eu acho que, até que, apesar do tempo, a gente precisa falar também da cobertura dessas Olimpíadas e dos Jogos Olímpicos, a cobertura de esporte, né? Que a gente viveu aí essa discussão de que, mas agora a cobertura pela internet vai suplantar a da televisão, as pessoas não veem mais televisão como antigamente. Realmente não veem, mudou. Mas uma coisa é a Cazé TV comemorando o seu primeiro 1 milhão de espectadores. A outra coisa é a Rede Globo com mais de 50 milhões de telespectadores. Então, assim, né? E também a abordagem, né? Esporte, entretenimento, o que é? Qual que é a informação em torno do esporte? Porque numa cobertura, eu gosto de saber, assim, de tentar entender, pelo menos, né? Ou a gente vai ficar sempre na coisa da piadoca, né? A abordagem vai ser essa. Eu acho que isso também, o jornalismo esportivo está em debate, está em disputa há algum tempo, mas eu acho que essas Olimpíadas evidenciaram, né? E os Jogos Olímpicos evidenciam bastante, porque são várias modalidades. Então, como é que é a formação desses jornalistas para poder passar as informações corretamente, para que a gente tenha acesso a essas informações de uma forma que ultrapasse o entretenimento, né? Para que a gente, possa se envolver com aquelas histórias, com aquele esporte, com aquela modalidade. Eu fiquei com vontade de me matricular no judô, viu, Fagner? Depois que eu vi ali
Eu ia até perguntar para vocês, já vou deixar aqui em aberto depois, até o nosso encerramento, vocês falarem também qual foi a medalha que mais emocionou vocês. Eu, claro, fiquei muito emocionada com a Rebeca, com a Bia, mas eu fiquei muito, muito emocionada com a medalha da nossa equipe, né, de judô, com aquela luta da Rafaela Silva, lindo. cara. Aquilo ali eu fiquei completamente arrepiada. Então, assim, mas por que isso e esses personagens aparecem só de tempos em tempos e onde é que eles ficam nesse ciclo olímpico? Isso também deveria ser parte da cobertura de esporte no país. E a gente devia estar disputando isso também, né? E por que a Globo não mostra? Daí o debate que deve ser feito. Pois é, eu queria até falar, você falou sobre a Cazé TV, queria falar rapidamente sobre isso. Eu gosto muito de Chico Barney, né, que é um comentarista do UOL, que comenta entretenimento, muito focado em televisão e tal. Cara, muito inteligente, um texto maravilhoso, adoro ele. Cara, muito irônico, enfim. E ele cometeu um texto maravilhoso, que é a Cazé TV de graça, mas não é pra todo mundo, né? E é o título. E eu acho que é o título que... O título já definiu o que ele tá falando ali, né? Porque é isso, a Cazé TV tá ali no YouTube e tem que estar. E que bom que tá, porque de fato é de graça, de fato é mais uma opção. Os novos tempos permitem que haja uma Cazé TV. Acho que todos nós aqui gostaríamos que tivesse uma Cazé TV em 2004 para ver coisas que a gente não viu. Em 2012 para ver coisas que a Record não mostrou. Né? Em 96, enfim. Né? Então, opções são válidas. Mas eu acho que com todas essas polêmicas, teve alguns acertos, essa coisa de vai lá no... Vamos botar 1 milhão, vamos botar 500 mil seguidores nessa atleta aqui que tá disputando. Eles conseguiam, porque é uma turma muito mobilizada. Acho que tá mais do que provado que é um público nichado, muito para jovem, a coisa do boleiro, né? Por isso, muitas as pessoas apontaram muitas coisas de misoginia, de machismo, brincadeiras infantis, porque é o público deles. Isso é um problema, porque é uma emissora oficial das Olimpíadas. Fez piada com atleta em rede social. Faz piada com atleta em rede social, faz piada de nome de japonês. Assim, né? Que funciona quando é o Cazé, o YouTube, porque você vai lá, clica, você quer ver ele falando, legal, engraçadinho. Mas quando você é uma emissora oficial, né? Que a gente sempre fala, né, na Globo, da TV aberta, a linguagem da TV aberta precisa ser uma linguagem democrática. A Globo já faz isso há muito tempo, a Cazé TV está agora só fazendo. Vamos ver se vai dar continuidade. É bom lembrar que a Cazé TV não... isso tudo que a Cazé TV faz não é o Casimiro é apenas o dono do canal que fazia a reação. Né? A Cazé TV é a live mode por trás, que é quem compra, que é quem faz a estrutura, né? É quem planeja. O Casimiro deve dar algum pitaco, porque, enfim, então leva o nome dele, mas não é ele, é a live mode que está fazendo tudo isso. Novos tempos, mas assim, emissora oficial de Jogos Olímpicos mostrou que é muito para eles. Eles ainda não estão nesse ponto, né? Embora é isso, assim, as novas mídias, novas linguagens vão ter que se adaptar, vamos ver como é que a Live Mode vai fazer, porque é bom que seja de graça, né? Bom que esteja no YouTube, que o YouTube, dentre todos os streams, inclusive, é o mais popular, né? A gente sempre cita, né, o velho, como é que é? Hipotético, né? Minha mãe, meu pai, minha mãe sabe mexer no YouTube, se eu mandar o link ela vai ver, então assim, diferente de outros aplicativos e tal. Mas, de fato, acho que se mostrou muito grande para eles. E só para... Vou mandar para a Luara de novo. Só para me sinto contemplado com a fala da Luara, né? É isso. A gente precisa debater a comunicação, né? De repente, se a gente tivesse 2 Globos, uma mostrando os Jogos Olímpicos e a outra mostrando o genocídio dos povos indígenas, aí a gente debate... Não, agora o debate, é amplo, né? Vai ter 2 Globos, porque tu tá assistindo os Jogos Olímpicos e tal. Mas, enfim, não é o caso. A Globo ainda pauta muito, TV aberta e tudo mais. E aí, a gente precisa também entender a rede social, gente. Um grande movimento que eu, admiro muito, não vou dar o nome aqui porque não é sobre esse movimento, marcou um tuitaço de uma causa excepcionalmente nobre, muito nobre, para o horário que a Rebeca estava indo saltar. Então, assim, um tuitar... Vamos lá, Twitter, bolha da bolha da bolha da bolha. Na hora que a Rebeca, e aliás, quem tá acompanhando o Twitter, quem tem Twitter, o Twitter tá um barato, né? Ver Jogos Olímpicos com o Twitter é um barato, a maioria das coisas são muito boas. Na hora que a Rebeca, ou seja, a manifestação é pela rede social, tuitaço, que tem, vamos lá, né? Nem vamos saber qual é o efeito, mas beleza, uma manifestação digna.
Na hora que a Rebeca, maior atleta olímpica da história do país, está indo saltar, né? Então você vai marcar uma manifestação de rua na hora que vai ter Flamengo e Corinthians pela Libertadores, e a gente vai para Avenida Paulista e para Presidente Vargas. Não vai, né? Então também tem que saber lidar, né? Vamos esperar pelo menos aqui acabar a Olimpíada, vamos fazer de noite, então vamos fazer um dia. Vamos fazer de outra forma, ó. No Twitter não dá, mas no Facebook acho que a gente consegue. Sei lá, não sei, né? Então, lamentei muito porque é isso. Também faltou um pouco de estratégia de comunicação. Porque a gente tem que saber atuar nas brechas também. Quer falar sobre, Lu? Eu acho que sobre isso, assim, uma das coisas eu acho que pouca compreensão sobre como funciona cada espaço, né? Isso. Porque não é porque as pessoas estão ali que elas vão falar sobre isso, porque pode pensar assim, já tá todo mundo aqui, então já que tá todo mundo comentando os Jogos Olímpicos, já vai tá todo mundo falando de Rebeca, vamos twittar aqui também rapidinho. Isso é pra gerar volume por... exatamente. Além de não funcionar, volume por volume, sabe? Que diferença faz? Eu acho também que o Twitter é uma coisa muito 2010, muito início dos anos 2000, ali, dos anos 2010 ali. Então, esse é um ponto. O outro, voltando ao caso da Cazé TV, é que não dá para você querer ter um tamanho, né, e não querer ter responsabilidade sobre esse tamanho, né? Dizia lá a tia do Peter Parker, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E aí você quer, na hora que dá errado, é brincadeirinha. Na hora que dá certo, a brincadeirinha é que vale, é que nos trouxe até aqui. Então, assim, não é uma coisa ou outra, né? Foi um personagem, o Casimiro, que cresceu, né, como entretenimento, não exatamente como humor, mas como entretenimento, que fez disso, né, tomou a proporção que tomou, já transmitiu outros eventos esportivos, tem o seu nicho, sim, mas eu acho que também precisa passar um pouco do que a gente até já discutiu aqui outras vezes, dessa coisa do grupinho, né, do grupo de amigos, dos parças. Colocou uma mulher para comentar, trouxe ali os atletas e tal, ainda parece que é pouco, porque uns vacilos que, cara, são coisas, assim, de desrespeito mesmo a atletas. E aí, não tô tomando dores, tô falando assim, eu, como espectadora, me senti desrespeitada também. Eu acho que este é um ponto. Voltando à cobertura, eu quero rapidamente falar, porque eu acho que esse é um ponto importante que eu fiquei pensando assim, como, vendo, né, os esportes todos, a cobertura em tudo, assim, eu realmente acho que a saúde mental foi um tema muito tratado. E tem sido muito explorado pelos jornalistas também. Aí, jornalistas, eu falo principalmente da Rede Globo, né? Dos canais da Rede Globo, Sport TV e tudo mais. E eu queria destacar aqui que me incomoda um pouco essa forçação de barra que eu tô vendo para forçar a emoção. Sabe? De contar a história ali. Sempre me parece assim, uma confusão de achar que saúde mental é você poder chorar a hora que quiser. Sendo que, na verdade, uma das verdades, né? Também equilíbrio emocional também faz parte da saúde mental e tal. Então, assim, viralizou recentemente uma entrevista duas entrevistas, na verdade, da Rebeca Andrade, né? Uma em que pergunta aquela trilha sonora toda para provocar emoção e tal. O que você estava pensando na hora? Ela fala, estava pensando em receita, eu fiquei vendo vídeo ontem de receita. Uma coisa super normal que todo mundo aqui faz. Deu aquela quebra de expectativa, foi super engraçado. Virou meme dela pensando nas receitas e tal, enquanto ia saltar. Mas você vê que existe essa coisa, né? Que a gente também já comentou aqui, da forçação de barra, de olha só essa fudida que saiu lá do interior, do não sei da onde. Que tinha que pegar não sei quanto tempo de condução, que perdeu pai, mãe, tia, avó, sabe? Uns negócios assim. E aí, repórter entrando e chorando o tempo todo. Gente, não é um problema chorar, não dá longe de ser. Mas eu acho que essa forçação é sim um problema que, de novo, torna a questão da saúde mental também uma questão individual, né? Ou da força individual de cada um, ou da exposição que cada um vai ter, porque parte dessa pressão também é da exposição que esses atletas sofrem. E essa autocrítica, os jornalistas quase nunca ou nunca fazem, né? Por exemplo, a gente fala muito de mérito e tal, e os problemas da meritocracia, mas a outra entrevista da Rebeca Andrade, que também viralizou e eu achei bacana, né, por ser quem é, e pela história e
pelo preparo que ela demonstrou durante esse ciclo olímpico todo, na verdade, alguns ciclos olímpicos, né? E culminou nessa grande conquista da medalha de ouro no solo, disputando com a Simone Biles. Foi quando a repórter pergunta para ela assim: já caiu a ficha? Ela caiu na hora, eu me preparei para isso, né? Então, assim, essa consciência, a gente, quer dizer, nós estamos disputando a coisa da saúde mental de um viés muito individual, sem tratar, assim, de uma consciência que pode ser também, né, do mérito, sim. Esse então, adoecimento não é só do lado dela, bom do mérito. Não, assim, ela faz questão de reforçar dela, da equipe dela, da psicóloga dela, dos treinadores. E está sempre, vários atletas reforçaram. E aí, uma coisa que eu acho muito potente para a cobertura, que poderia ser colocado, né? Eu estou vendo muita autocrítica de outras modalidades. A gente viu o Emanuel do vôlei de praia, ele falando, né, da desclassificação, da eliminação ontem, analisando o jogo. Falou, olha, eles fizeram melhor e eu não consegui, estavam sacando em mim, acho que foi ele mesmo que falou, não a dupla dele. Eles tentam explorar ali por um lado e os atletas estão demonstrando e falando, vários deles falando também dessa coisa da saúde mental e destacando onde que erraram. Porque é isso, assim, saúde mental não é você chorar a hora que você quiser e olha só que bonito, fulano se emocionou, ele é humano. É você também ter consciência da sua humanidade, né? A gente perde, sabe? Parte chata do esporte é que alguém tem que perder. E às vezes é a gente. Então, ter consciência disso, ter consciência de que pode acontecer e que você é um trabalhador do esporte e que está ali para poder fazer o seu papel, porque esse também acho que foi uma das falas da Rebeca, que ela fala assim, eu vim aqui fazer meu trabalho como qualquer outra pessoa. Então, assim, ter consciência de que aquele ali é o seu trabalho, você se preparou e vai fazer o seu melhor. E tem vezes que não dá, tem vezes que você escorrega, tem vezes que você cai, tem vezes que o saque vai cair em você e vai entrar, faz parte do jogo, saca? Eu acho que isso também tá em disputa, mas que nessa cobertura especificamente, aí falando né, que eu percebi como uma crítica mesmo, é que a galera tá vacilando para poder tentar vender essa emoção a qualquer custo. Um pouco do modus operandi, eu não gosto muito dessa coisa, por exemplo, de entrevistar o atleta que acabou de perder e entrevistei ele ali, e aí teve um atleta, não lembro quem, que focalizou no rosto esperando o choro. Acho que foi o Calderano, na primeira derrota que ele não chorou. E chorou logo depois e tal, não lembro quem foi. E assim, eu sei que assim, a patrocinador que quer isso, a federação que quer isso, eu acho que os atletas, se falassem, eu acho que eles não topariam dar entrevista quando perdeu. É claro que é sensacionalismo quando ganha também, o choro, mas é emoção de alegria. Você passar alegria é uma coisa, você passar tristeza é outra, não dá pra dizer que é igual. Então eu acho que poderia, eu não sei se é só no Brasil, acredito que não, dizem até que em alguns lugares é até pior, porque os caras, acho que na Inglaterra, você perdeu? Por que você perdeu, né? Aqui a gente acolhe mais essa coisa do brasileiro acolher, chora e tal. Mas eu gostaria de dar ali, vai lá, toma ali um banho, fala com o teu treinador, fala com a tua família, daqui a meia hora você volta, por favor, porque a gente precisa saber da entrevista, tem que dar a entrevista quando perde também, mas na hora ali, 1 minuto depois eu acho meio complicado, mas enfim, meio que se estabeleceu isso. Fagner Torres, boa noite, vamos lá, que agora tem debate na prefeitura. Eu nem lembrava disso. Eu não vou ver, eu preciso trabalhar, porque eu não tô trabalhando nas Olimpíadas, eu trabalho só à noite. Eu preciso descansar, eu tô exausto. Amanhã tem 2 horas da manhã. Eu tô exausto. Mas é isso, acho que... Fala então, a Laura propôs, o grande momento das Olimpíadas pra você, a grande medalhista, cara, qual foi a sua maior emoção? Pra mim é muito difícil separar, cara. Muito difícil separar. Eu já falei, né, que eu acho que pra mim o momento da Rebeca é o maior da história do esporte brasileiro. Mas a medalha que mais me toca, não sei, acho que por identificação, talvez, é a da Rafaela Silva. É a vitória da Rafaela Silva na equipe, por equipes. Acho que enfim, ela é favelada, ela é preta, é do Rio de Janeiro. E aí eu acho que Cidade de Deus, onde você Cidade de Deus, tá sempre lá. E aí, cara, é muito pessoal, assim. A vitória da Rafaela é sempre muito pessoal. Eu acompanho a carreira dela já há muito tempo, né? E aí é muito pessoal, me toca muito. Mas a medalha da Bia, da Rebeca também estão espetaculares, assim. Não tem muito o que dizer. É o seu boa noite. É o meu boa noite. Então, Luara, fala aí então. Você falou mais ou menos do seu grande momento. Boa noite. Eu acho que a Rafaela merecia essa medalha, né? Porque a gente esperava
dela já também, e aí acabou perdendo individualmente, né? Então, quando veio ali, eu não gosto muito da palavra, mas foi uma redenção, eu acho que para mim, pelo menos, de vê-la ali, e num golpe lindo, né? Foi bem bacana. Eu queria destacar também a medalha do Caio Bonfim, da marcha atlética, viu, gente? Que foi uma entrevista muito consciente, em que ele fala, inclusive, do preconceito que sofre por ser marchador, né? Quando escolheu a modalidade, e eu acho que imagina, uma loucura, né? E aí o cara escolhe, faz bem e dá uma entrevista falando, inclusive destacando que, olha, tô aqui por causa da minha família, porque se dependesse de incentivo ao esporte, não ia rolar. Embora tenha uma entrevista dele, acho que é antiga, falando sobre o Bolsa Atleta, né? Não, sim, mas assim... só pra complementar, entendeu? Eu nem sei se eu cheguei a ver, eu vi alguma coisa assim, mas não vi a fala dele. Eu vi, acho que falando dos investimentos que foram assim, e parece que foi uma escolha dele também, parece que treinar no interior, né? Tem algo assim também. Mas eu acho que é importante quando essas histórias também, por mais que envolvam suas contradições, como a gente falou aqui, do mérito, né? Da pessoa querer colocar ali, acho que deve colocar, porque é um momento, de certa forma, dele, né? Leva a bandeira do Brasil, mas é de cada atleta também. Eu queria destacar, mas eu queria deixar meu boa noite, já que eu falei hoje da importância de valorizar, da política de esporte, não é só por cima, né? Não é só de cima para baixo, mas de valorizar ali quem faz isso no cotidiano e impacta o cotidiano de milhões e milhões de crianças brasileiras, de jovens e adolescentes brasileiros. Eu queria mandar um grande abraço para o meu professor de Educação Física do Ensino Médio, Fernando Oliveira, que é ouvinte lá do B do Rio, isso me dá muito orgulho. Legal. E eu acho, assim, talvez Fernando não vá lembrar, mas eu me lembro que a minha mãe, eu acho que conseguiu umas raquetes que não eram nem de tênis, num brechó lá em Conselheiro. E aí, uns colegas e eu pedimos a ele que nos explicasse, ele falou, só, raquete não é de tênis, eu não sei se é de squash, alguma coisa assim, mas ele explicou as regras de tênis pra gente. E a gente, como, né, não dava para poder jogar no mesmo momento ali da aula, porque são poucas pessoas, tá? Mas ele explicou pra gente. E a gente ia depois do horário, ou então em fins de semana, para a escola. E às vezes era difícil entrar, porque tem essa burocracia também. A escola naquela época ficava fechada, não tinha projetos de escola aberta, essas coisas assim. Mas a gente ia jogar, né? E era uma das poucas opções de esporte, de lazer, para quem não era membro de um dos 2 clubes que a cidade ainda tem, né? Clube que eu falo, clube com piscina, com quadra esportiva, com campo de society e tal. Então, ver assim, o pequeno impacto que um professor pode fazer com o mínimo, sabe? Que é informação e formação. Imagina este professor consciente do seu papel cidadão com um projeto nas mãos, podendo ser gestor de um projeto, podendo opinar no projeto, né? Gente da qualidade de Fernando Oliveira, nosso ouvinte aqui do lado B. Um grande abraço para você, Fernando. É isso. Queria mandar um abraço aqui também, antes de fazer aqui meu encerramento, pro Rubem Berta, cara. O Rubem Berta fez uma matéria sobre uns dinheiros aí de umas ONGs que estão sendo repassados, enfim, essas coisas meio escusas aí de ONGs do Rio de Janeiro, e ele tá sofrendo uma perseguição inusitada. Começaram a depositar dinheiro na conta dele. Começaram a fazer depósitos que ele evidentemente não sabe de quem é, não é um dinheiro dele, e começaram a botar 5 mil depósitos fracionados de R$1.000 em dias consecutivos, cada um em uma agência diferente, sempre na zona norte do Rio. Ele tá correndo atrás disso, mas ele tá sofrendo pressão, né? Uma forma de intimidação ao trabalho dele, que tá lá no UOL, a gente já falou com ele aqui. Isso é grave, né? É muito grave, porque... Enfim, então vou mandar um abraço para ele, sabe que a casa tá aberta. E aí, para encerrar, a Rafaela Silva foi a primeira atleta que eu chorei. Em 2016 eu chorei quando ela teve o ouro, por tudo que ela passou em 2012, né? Ela foi uma atleta que sofreu racismo em 2012, antes de ser moda o racismo nas redes como é hoje, né? Ela sofreu um racismo muito forte por ter sido desclassificada em 2012 nas Olimpíadas. Ela já era favorita. Em 2016 a primeira medalha de ouro é dela. E eu sempre me emociono quando vejo ela. Acho ela, enfim, é uma atleta do Flamengo, até embora, enfim, não seja formada no clube, mas também mexe comigo. A Bia mexeu comigo. A Bia Ferreira do boxe mexe muito comigo, porque eu
faço boxe, ou deveria fazer, porque estou matriculado e não vou, mas vou voltar aí para honrar a Bia. Mexe muito comigo, adoro a Bia, muito carismática. Fiquei muito mexido que ela perdeu, e embora tenha conquistado o bronze, enfim. A equipe do judô, enfim, a equipe da ginástica, né? Elas são muito carismáticas, são muito fofinhas, são muito, enfim, muito conscientes, né? Maravilhosas. Mas não tem jeito, né? A Rebeca representa... Eu olho a Rebeca, me emociono, porque a Rebeca representa um momento específico das nossas vidas que ela aliviou as nossas dores em 2021. Então eu fiz até um textinho aqui, vou encerrar com esse textinho que eu fiz pro Instagram. Eu botei lá no lado B, tá lá no Instagram, do Twitter também, né? Boa parte do Brasil que acreditamos está em Rebeca Andrade. Basta olhar para ela. O Brasil, mulher preta, mas não somente. Um Brasil que batalha, que trabalha. Também um Brasil que tem suporte, que tem condições para ir à luta diariamente e chegar no seu objetivo. Um Brasil que encara o mundo em pé de igualdade, na base do talento, da dedicação e do projeto sério. Um Brasil que acredita em si sem perder a humildade. Um Brasil sorridente, que brinca, que dança. O Brasil que nos emociona porque estamos nos olhando no espelho. Em 2021, em meio ao regime negacionista que matou milhares dos nossos, Rebeca nos fez chorar de alegria e alívio por alguns momentos. Em 2024, ainda tentando nos recuperar, Rebeca nos mata de orgulho, chegando ao seu ápice. O esporte não é só uma coleção de medalhas, claro. A sociedade que acreditamos não termina em um pódio e um esporte. Mas quando Rebeca Andrade fatura 2 ouros, 2 pratas, 2 bronzes em apenas 3 anos, parte do Brasil que acreditamos desperta e nos faz acreditar que é possível um novo país chamado Rebeca Andrade do Brasil. Com essa a gente se despede, fica por aqui semana que vem. A gente está aí, esperamos que com o candidato às eleições do Rio, um forte amplexo e até lá. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.